Olá, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Nanda Leite e eu tô aqui nesse programa muito especial que foi desenvolvido com muito carinho. Eu criei uma página nas redes sociais chamada O Maternar Sem Culpa. Esse projeto tem como missão o acolhimento com as mães. Então já curte a página, já segue lá, curte, compartilha. E aqui no YouTube, já se inscreve no canal. Ative o sininho, já coloca lá como para receber notificação e para vocês receberem os episódios toda semana. Se você tem interesse nesses assuntos, então vem comigo pro nosso Mãecast. As convidadas de hoje, gente, é assim, ó, é surreal, porque eu, particularmente, eu tenho que falar isso porque é muito importante. Elas fizeram o meu parto. Então, eu queria contar para vocês um pouquinho de cada uma. Ela é médica, obstetra, ginecologista obstetra. Ela tem 3 filhas. Então, ó, só por aí a gente já percebe que é uma correria danada. Médica e mãe de 3. Mãe da Manuela, da Gabriela e da Nicole, que tem 7 meses. E ela acabou de retornar ao trabalho. Então, gente, olha a loucura que é. E a nossa outra convidada, ela é enfermeira obstetra também, enfermeira obstetra neonatologista, tá? E ela é mãe de 2, da Rafaela e do Henrique, e também participou do meu parto, as duas, gente. Então, assim, é muito especial esse programa para mim mesmo, que a gente vai trazer muita informação sobre parto. Sejam muito bem-vindas! Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Doutora Daniele Peters e Cibele Prado. Queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês chegaram na obstetrícia, né? Como é que foi toda essa parte? Porque uma é médica ginecologista obstetra e a outra é enfermeira obstetra. Pode começar, doutora. Oi, Fer, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, contribuindo um pouquinho com esse teu projeto tão bonito, né? Então, deixa eu contar um pouco. Eu sempre falo para os pacientes que é muito difícil desvencilhar a Dani mãe da Dani médica obstetra, porque isso acaba se interligando e se entrelaçando muito. Então, como que surgiu essa minha trajetória? Durante a faculdade de medicina, eu gostei de várias áreas. Na verdade, eu gosto muito da parte clínica, gosto muito de operar também. E aí, a ginecologia surgiu como uma opção que teria essas 2 alternativas. E a obstetrícia nunca foi algo por o qual eu me interessei tanto, por o qual eu me apaixonei, mas meio que vinha junto, meio com o combo ginecologia e obstetrícia. E aí, o que mudou a minha visão? Quando eu engravidei e a minha primeira filha nasceu, que a minha ficha nessa questão da humanização caiu. Antes da minha primeira filha nascer, eu era uma cesarista convicta. Eu achava que, para mim, o melhor era fazer cesárea, uma coisa bem racional, prática, objetiva, segura, tranquila, planejada. E aí o que aconteceu? Eu marquei cesárea para 40 semanas, eu acabei entrando em trabalho de parto uma semana antes e fiz uma cesárea bem no início de trabalho de parto. E aí, essa minha vivência da cesárea, com um puerpério bem difícil, que me fez cair a ficha de que talvez essa não fosse a melhor forma de nascer. Por quê? Porque eu me vi num ambiente frio. A sensação que eu tinha era que, literalmente, a minha filha tinha sido arrancada de dentro de mim, né? Foi tudo bem, mas foi essa sensação que eu tive. E o vínculo com a minha primeira filha foi muito difícil. É claro que existem os fatores emocionais e a primeira experiência como mãe, mas aí eu comecei a pensar um pouco mais se essa forma de nascer teria que ser diferente ou por que tinha sido assim. E aí eu engravidei logo da minha segunda filha, depois de 1 ano. E aí, grávida dessa minha segunda filha, uma das minhas pacientes engravidou e me trouxe a ideia de que ela queria um parto humanizado. E na época, eu não sabia nem o que significava esse termo. Ainda pensei em parto humanizado, doula. Ela me trouxe uma doula, me apresentou o trabalho da doula. E aí, eu atendi esse primeiro parto nesse modelo humanizado, até toda sem jeito, assim, não sabia nem muito bem o que fazer. E foi um parto na banheira, foi um parto lindíssimo. Com a luz baixa, assim, a própria paciente pegou o neném e puxou para ela, assim, foi a coisa mais linda do mundo. Um ambiente tão acolhedor, com música tocando, e ela ficou com o neném ali tanto tempo, assim, no ventre dela, assim. E aí que eu brinco que o bichinho da ocitocina ou da humanização me pegou. Eu comecei a olhar para aquele ambiente e falei assim, gente, toda mulher deveria ter o direito ou o privilégio de parir nesse ambiente.
sabe? Num ambiente onde a mulher é tratada como uma rainha, assim, sabe? Sim. Com respeito, com acolhimento, o bebê sendo recepcionado num ambiente tão aconchegante. E aquilo ficou na minha cabeça e desde lá, isso já vai fazer 6 anos agora. Isso que eu ia perguntar, quantos anos faz 6 isso? anos, faz exatamente 6 anos que a minha jornada de obstetrícia e como que é o meu vínculo com as pacientes, como minha forma de atendimento mudou, assim, drasticamente. E hoje não é nenhuma questão de, você quer um parto humanizado, ok, eu vou te atender assim. Não, minha forma de trabalho é assim, eu sou assim e não tenho como ser diferente. E aí, na minha segunda gestação, eu busquei muito um parto normal. Passei por um trabalho de parto extremamente longo. Eu tive um trabalho de parto de 17 horas. Fui para uma cesárea de emergência depois de 5 horas de período expulsivo. Tive uma complicação grave no meu parto. A minha filha nasceu bem, mas a complicação foi comigo, então eu não tive golden hour, eu não consegui ficar com ela logo depois que ela nasceu, eu tive que receber sangue, enfim, foi bem grave, mas deu tudo certo. E aí que eu entendi a diferença daquela assistência. Porque mesmo que eu tivesse passado por um trabalho de parto longo e tivesse ido para uma cesárea de emergência, o meu puerpério foi completamente diferente. A minha visão mudou completamente. A minha conexão com a minha segunda filha foi diferente. O meu pós-parto foi diferente. A minha recuperação, mesmo tendo sido uma outra cesárea, com todas as complicações, foi completamente diferente. Nossa. Então, aí que realmente, assim, a minha mente se expandiu no sentido de que esse é o melhor modelo de nascimento. E o fato, assim, às vezes as pessoas perguntam se eu me arrependo de ter tido essa complicação ou se eu fosse voltar atrás eu faria de novo, porque, assim, me mudou como obstetra poder ter passado por tudo aquilo. Porque aí agora, quando a paciente fala que ela tem dor, eu sei o que é essa dor. Quando ela fala que ela não aguenta mais, eu sei o que é não aguentar mais. Sim. Eu sei como que eu fui inundada por todos aqueles hormônios durante o trabalho de parto. Eu sei como é que foi a minha conexão com a minha filha, mesmo que não tenha sido perfeito, entende? Nossa, que lindo. Então, é muito fácil falar de humanização e falar de parto humanizado e fazer relatos de parto quando ele é tão perfeito e quando dá tudo tão certo. Mas eu gosto muito de frisar, de contar a minha história, que mesmo quando as coisas não saem do jeito que você sonhou, do jeito que foi tua expectativa, vale a pena passar pelo trabalho de parto. Faz uma diferença absurda, tanto para a mulher quanto para o bebê. Com certeza, doutora. E você, Cibele? Conta pra gente como que chegou a obstetrícia na sua vida. Primeiramente, muito prazer em estar aqui, né? Eu agradeço demais o convite. Eu que agradeço de conseguir juntar vocês duas, né? Meu Deus do céu. Eu tô bem feliz, tô bem feliz. Eu acho que essa trajetória também é uma forma de acolher você mesma, né? Enquanto mãe. Eu acho que é por isso que você abriu esse canal. Sim, quero começou resgatar na maternidade, né? E quero resgatar que você falou no começo, né? Que a gente fez o seu parto. Não, foi você que fez o seu parto. A gente só estava junto. Tá? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, falando um pouquinho da minha história, né? Eu sou formada há 21 anos como enfermeira. Mas, primeiramente, eu trabalhei com neonatologia, UTI neonatal, com bebês de risco, né? Fui para a maternidade no SUS, né, por volta de 2004, e comecei trabalhando com o puerpério, então com a amamentação e com esse puerpério que a Dani trouxe. Então eu conseguia apoiar mulheres naquele puerpério, naquela amamentação que era tão difícil de ser estabelecida por conta desse processo de nascimento, que aquilo também me nutria, né, enquanto enfermeira, porque eu ainda não era mãe. E a partir do momento em que eu fui vivenciar, né, a maternidade, e eu trabalhava em uma maternidade, certa maternidade do SUS, onde se tem um índice um pouquinho maior, né, de parto normal, e fica ali quase meio a meio, né, cesárea e parto normal. Só que a gente via que tinha alguma coisa estranha. Eu não sabia absolutamente nada da obstetrícia. Atendia alguns partos, assim, quando sobravam, né? Quando o médico estava ocupado ou quando estava numa cesariana, aí a enfermeira era chamada para atender, né? Porque enfermeira, não só enfermeira obstetra, mas a enfermeira mesmo tem habilitação na sua formação para atender parto de baixo risco. Então, era uma maternidade de baixo risco. E o que eu via de assistência, eu pensava, eu não quero um parto assim. Só pensava isso. E fui buscar uma obstetra, à época, né? 17 anos atrás,
que era da rede pública também, que fazia parte na minha família, fez parte de parentes com riscos, inclusive, né? Hipertensão, né? Com riscos gestacionais, que hoje qualquer coisinha a mulher é levada para cesárea. E aí eu fui, né? Busquei essa médica. Mas bem no finalzinho da minha gestação, ali quase 40 semanas, eu fiz um exame, uma ecografia. E dessa ecografia eu fui direto para uma cesariana. Assim, de tarde, assim. E eu lembro bem do dia, assim, que eu fui sozinha para fazer a ecografia, uma cardiotoco, e eu pensei assim, eu vou almoçar, porque eu acho que a Rafa vai nascer hoje. Me veio, assim, um pensamento. Aí eu fui comer uma baita de uma lasanha. Nossa. E aí eu fiz o exame às 2h. Levei para ela, o médico que fez a cardiotoco, pediu para eu esperar ela, porque ela estava fazendo uma cirurgia ali na maternidade e tal. E ela viu o meu exame de cardiotoco e pediu para eu fazer uma ecografia com Doppler. Da ecografia com Doppler, eu fui mostrar para ela no consultório e ela cancelou o consultório. A gente foi para a maternidade. Hoje, entendendo um pouquinho mais, né, tinha alguma coisa de restrição de crescimento da minha filha, porque eu já não tinha tantas ecografias, né, a gente não precisa, né, fazer tantas ecografias, e tinha algum risco de eu entrar em trabalho de parto para um sofrimento fetal naquele momento, né, há 17 anos atrás, com o que se tinha de literatura, de evidência Sim. científica. Mas assim, não tinha direito ao acompanhante, então eu fiquei sozinha, esperando. Desculpa. Toma uma aguinha, fica tranquila. E à época, eu tinha uma amiga que fotografava e filmava. E queria entrar nesse mundo de filmagem de parto e tudo mais. E sempre é o médico que, né, conduzia o quem pode e quem não pode estar junto com a mulher. Então eu fui induzida a escolher se eu queria o meu marido acompanhante ou ela fotografando e filmando. E meu marido sempre não quis estar. Uhum. Ele tinha muito receio, muito medo, não entendia a situação, né? Enfim. E aí eu só não fiquei sozinha porque eu tinha essa amiga, que não era uma profissional, era uma amiga mesmo, e que estava partindo para esse mundo, porque já se filmavam cesarianas agendadas em algumas maternidades, e ela fazia esse trabalho, enfim. E ela filmou, aí fotografou o nascimento da Rafa, e aí aconteceu tudo isso. Né? Eu fui muito bem tratada por um anestesista e, obviamente, pela minha obstetra. Foi, sim, ao meu ver, uma cesariana muito cuidadosa. Eu lembro da frase dela recebendo a minha filha, só que ela não veio para o meu colo. Ela foi para o berçário ou sala de atendimento ao recém-nascido e eu só escutava aquele chorinho. Ficava escutando aquele... Assim, era um chorinho, era um baita de um choro, porque ela, né, precisava do meu colo. Sim. Então eu fui amamentar horas depois, eu fui me encontrar com ela horas depois. E no meu minha segunda experiência, ainda não estava na obstetrícia, essa minha médica tinha se aposentado, e aí eu fui peregrinando, né, até achar um médico que, né, me levasse para um parto após uma cesariana, que já era um grande tabu, né? E aí eu fiz algumas complicações renais, tive que passar catéter no rim, e aí disso foi me incutido um medo de entrar em um trabalho de parto, porque eu tinha um catéter renal e eu tomava antibiótico porque eu fazia infecção. Se eu parasse o antibiótico, eu tinha infecção e risco de parto prematuro. Nossa. E aí eu fui levada a não insistir num parto e fui para mais uma cesariana. E aí a obstetrícia, para mim, veio anos depois, né, a convite de umas amigas, enfermeiras obstétricas, que trabalhavam com parto domiciliar. Que aí, com o meu perfil de atendimento domiciliar, porque era o que eu já fazia como enfermeira, me convidaram a conhecer esse mundo. E aí eu comecei a entender o que era a obstetrícia verdadeiramente, né, na sua essência, e nesse atendimento que a doutora Dani acabou de relatar. Não, e a gente percebe que a humanização já veio daí, né? Vocês já identificaram a humanização com a própria história de vocês. Então, isso é muito lindo, porque a experiência, a vivência do que vocês passaram
trouxe isso, né, para a profissão de vocês. Sim. Para vocês entenderem o que de fato precisa ser feito com aquela mulher, esse acolhimento com aquela mulher, né? E a ideia aqui não é a gente falar sobre o parto defendendo 100% que só o parto humanizado é o real, né, a ser feito, é o que precisa ser feito. Não, a ideia aqui é a gente falar sobre a cesárea como um todo, né, o que precisa, é trazer a informação e a orientação para todas as mães que não conhecem sobre esse assunto, porque realmente, assim, é muito recente, né, a doutora Daniele falando, ela já é médica há 15 anos, e há 6 anos atrás que ela entendeu, né, foi buscar sobre a humanização. Então, não é uma coisa que há anos que se fala sobre isso, né? Exatamente. Então, eu queria que vocês falassem assim, o que é o parto humanizado, né? Pra gente abrir já falando sobre isso, porque a gente não sabe o que é o parto humanizado. Hoje eu sei, mas eu quero que vocês falem. Então, esse conceito do parto humanizado, ele causa ainda bastante confusão. Então, é legal a gente falar sobre isso, porque assim, o que basicamente é o parto humanizado? O parto humanizado ele está embaixo de 3 pilares. O primeiro deles é o protagonismo da mãe e do bebê. Então, o que significa isso? É um atendimento onde a mãe ela tem direito de escolha sobre várias situações em relação a ela, tá? Ela e o bebê são tratados como a peça principal daquele cenário. Então, dentro de um cenário de parto, o principal ator é a mãe e o bebê. E o médico, a enfermeira, a equipe, a gente acaba sendo coadjuvante. Então, se tira esse conceito de que o médico é o detentor do conhecimento, ele que comanda tudo. A mulher que tem direito de escolher as coisas, ela que é tratada como importante, como centro das atenções, e ela tem direito a escolher sobre várias intervenções que a gente pode fazer ou não. Então, ela que escolhe o que vai acontecer com ela, claro que dentro do que ela pode escolher. Existem situações onde a gente, como profissional, acaba tendo que ditar as condutas, mas nada das nossas condutas é feito sem o consentimento dela, Exato. sem a autorização dela e sempre com muito respeito e acolhimento. O segundo pilar é o atendimento multidisciplinar. Então, a gente preza pelo atendimento em equipe. É claro que ele não precisa ser sempre em equipe, mas a gente entende esse conceito que a assistência do médico obstetra, da enfermeira, da doula, do pediatra, do anestesista, todos estão interligados e o que a gente sempre fala é assim, não adianta você ter a mim como uma obstetra humanizada e todo o resto não ser. Sim. Porque a humanização não é só o médico, a humanização... Inclusive, descobri ontem também que o pediatra também tem que ser. Sim, com certeza absoluta. E eu não sabia. Sem então, dúvida. assim, né, a gente sabe que todo mundo tem que ser ali em prol do parto, mas a gente não sabe disso na gestação, que tem que fazer consulta com o pediatra também, que o pediatra também tem que estar lá e que ele também tem que deixar. Eu lembro no meu parto, né, doutora, falando sobre isso, sobre a equipe mesmo, a doutora falava assim, não, peraí só um pouquinho, que o pediatra queria já tirar ela do meu colo e já levar para fazer todos os procedimentos, porque eu não tinha pensado que o pediatra também precisa, né? Sim. Quem vai receber o bebê ali, então tem que ter esse tempo. E aí eu lembro de você falando, não, espera mais um pouquinho, para deixar, né, tudo acontecer e fluir. Complementando um pouco o que a Dani está trazendo, é muito mais você guardar aquele ambiente para aquele protagonismo da mulher e o recebimento daquele bebê do que efetivamente você fazer algo. Então, é muito mais uma proteção. Então, as mulheres que buscam informação, ou buscam uma equipe, ou buscam um local que as atenda diferente, entre aspas, o que deveria não ser, né? Todas as pessoas deveriam ter esse atendimento. Sim. Mas hoje em dia as mulheres buscam isso. É muito mais nesse sentido, de se proteger. Porque a gente sabe que a grande maioria das mulheres vão ser gestantes de baixo risco e que tem grandes possibilidades de ter um parto e de fazer ele acontecer. Não, e é isso. Se tiver um que destoia ali do foco, já dá um alerta, um gatilho na cabeça da mulher, já desvirtua tudo, já acontece tudo errado. Então, né, sempre Exatamente. tem que ter essa integração da equipe mesmo. E aí o terceiro pilar, e ele é igualmente importante, é medicina baseada em evidências científicas. E isso eu gosto muito de frisar. Porque você tem esse conceito que o parto natural, o parto humanizado, que nós somos extremistas, que é o parto até as últimas consequências. Parto a qualquer custo. Parto a qualquer custo, e não é isso. Então, todas as condutas que a gente preconiza dentro dessa assistência humanizada,
são protocolos de evidência científica. Então, é isso que é importante a gente falar. A gente não atende de cócoras porque você escolheu. É claro que você escolhe também, mas a gente tem evidência que partos verticais são melhores. A gente não faz episiotomia não só porque a paciente coloca no plano de parto que ela se recusa a receber mesotomia. Não é só por isso, é porque já tem evidências de anos que episiotomia não é necessária, sabe? Então, o importante disso é que todas as condutas que a gente tem, elas têm evidência científica comprovada há tempos. Então, não é parto até as últimas consequências, não é um parto sem segurança. Inclusive, uma das grandes coisas que a gente preza dentro dessa assistência é a segurança. É a segurança. Para a mulher e para o bebê. E aí falando desses 3 pilares, aí o que é essa ideia? Parto humanizado não necessariamente significa que você tem que parir 100% naturalmente, que você tem que ter um parto em casa ou um parto na banheira. Parto humanizado é você ter direito às suas escolhas, você ser respeitada e você ter uma equipe que possa te atender dentro do que os protocolos de assistência mais modernos ou mais atualizados preconizam. E aí nisso, a humanização, um parto humanizado pode ser o Teufer, que foi um parto 100% natural. Pode ser um parto com analgesia, se a paciente assim o desejar. Pode ser um parto até com forças, porque às vezes ele é necessário. Né? Sim. E aí, o que é a ideia das intervenções? Dentro dessa assistência humanizada, as intervenções elas só acontecem quando elas são necessárias E informadas. E consentidas. Então, a ideia é que o parto flua o mais naturalmente possível e a gente só toma condutas quando a gente precisa de algo ali que não está correndo tão bem. E, inclusive, um parto humanizado ele pode ser uma cesárea. É claro que aí esse conceito da cesárea humanizada ele é um pouco equivocado também. O termo mais correto seria a gente chamar uma cesárea respeitosa. Tá? Exatamente. Sim. Então, isso também é uma coisa que existe uma distorção, assim, porque aí agora o povo cesarista fala muito assim, mas você pode ter uma cesárea humanizada também. Tá? Na verdade, assim, a paciente tem direito a escolher fazer uma cesárea, tá? Mas, na verdade, assim, o termo cesárea respeitosa, ou cesárea dentro de contexto de humanização é assim, se não tem indicação, se não existe uma indicação real, Sim. Ela não estaria dentro desse contexto. Mas, enfim, mesmo para a paciente que escolhe fazer uma cesárea, a ideia é que a gente permita que ela entre em trabalho de parto, porque a humanização não é só a mãe. É o bebê. Muitas vezes se fala tanto da humanização da mulher, mas não se fala da humanização do bebê. Exatamente. Poxa, se você faz uma cesárea e você não está em trabalho de parto, dentro de um contexto de baixo risco, teu bebê não está pronto para nascer. E Cadê o respeito com esse bebê? Você pode ter Exatamente. consequências nesse puerpério para ela mesma e para o próprio bebê. Então, porque geralmente a data prevista do parto não é o exata. A data real. Não, Exata. Não é prazo de validade. Então, como é que eu sei que o bebê tá pronto, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, que a cesárea... Tudo bem a mãe não querer sentir dor. Tá tudo bem. Só que a gente precisa entender assim. Eu posso, então, esperar a bolsa romper e aí eu optar pela cesárea para eu ter certeza que aquele bebê tá pronto? Sim, isso seria o ideal. É claro que a gente não vai também ficar demonizando a paciente que quer escolher uma data, não é essa a questão. Sim. O que para nós é importante, assim, e é o que a gente atende diariamente, são mulheres que desejam um parto normal, elas procuram um parto normal e elas são enganadas. Enganadas por falsas indicações de cesárea. E aí nisso é legal a nossa história, não tanto a minha, mas a da Cibele, é esse conceito de que qualquer complicação tem que fazer cesárea. E, na verdade, não. Pouquíssimas situações de risco gestacional que se opta, em primeiro lugar, por fazer cesárea, tá? A maioria das intercorrências maternas é até preferível que a paciente passe por um parto normal. Só que o que existe essa cultura aqui? É que qualquer alto risco tem que fazer cesárea. Não, e o que existe de cultura? Hoje, o Brasil é o segundo, né? O segundo país, o maior número de cesáreas é o segundo país que mais faz cesáreas. Exatamente. Então, assim, a gente entende o seguinte, que no meu caso, por exemplo, que eu estava com uma médica até 36 semanas. Então, por que eu optei já ir para o parto humanizado? Como que chegou essa informação até mim? Como eu gostaria que chegassem tantas mães que estão ouvindo agora, né? Mas por que eu decidi, assim, mudar tudo? Porque uma pessoa me falou assim, assista o Renascimento do Parto, que é aquela série. Uhum. Assista essa série. E aí lá eu falei assim, meu Deus,
não é só cesárea que existe, né? Porque todo mundo falava, eu não sabia de nada, absolutamente de nada. Pra mim tava tudo bem. E aí a médica anterior, né, falava assim pra mim, não, mas se precisar fazer episiotomia, a gente faz. Se precisar, a gente... Eu não vou deixar você sofrer. Na hora a gente vê. Isso, eu não vou deixar você ficar sofrendo. E aí, pra todo mundo que eu contava, as pessoas falavam assim, você é louca. Você vai ter lá na banheira, assim, gritando, morrendo de dor e tal. As pessoas falam, você é louca. Não, e o bebê, o que vai acontecer? Meu Deus, corre o risco de morrer, entendeu? E aí eu fui buscar informação. E quando eu comecei a buscar informação, eu fui entendendo que hoje o natural é a cesárea e o que é para ser natural deixou de ser. Exatamente. Que é o parto normal, né? O parto natural. Então, antigamente, por que as mulheres tinham os bebês e aí morriam? Os bebês, por exemplo, né? Não existia cesárea para salvar a vida da mãe e para salvar a do bebê. Então, a cesárea veio para salvar vidas. Claro, a gente sabe de um monte de fatores que influenciam, que tem, cada um tem sua história, mas a cesárea, no geral, ela veio para defender ali a complicação que a mulher tem, né, no ato. Mas a gente sabe que generalizou. Exatamente. Ela foi mal utilizada a partir do momento em que é uma cirurgia. se institucionalizou, né, e se medicalizou o parto, levando ele para dentro do hospital. Onde em outros lugares do mundo a mulher não vai para dentro de um hospital, ela vai para uma casa de parto, ela vai para um local onde é atendida por enfermeiras obstétricas. Sim. Né, no Reino Unido, midwives, até que ela exatamente precise, né, de um atendimento médico. A condução é feita por outros profissionais. Então, a cena, né, de parto e o acompanhamento gestacional, ele é muito compartilhado, né, em outras localidades. Então, essa cultura também acabou se perdendo, né, aqui no nosso país. Exatamente. E aí a gente está nos índices que a gente tem hoje. Eu vi o percentual da OMS que é 10 a 15% só que deveria ser o normal. De cesariana. De cesarianas, não é. Isso. E aí, para as mulheres entenderem um pouco como que surgiu essa questão das taxas tão altas de cesárea aqui no Brasil, que acontece? Diferente de muitos países, aqui no Brasil tem os planos de saúde. Então, existe o SUS, que é o Sistema Público Universal, e tem os planos de saúde. E aí, se tem essa cultura de que o teu médico vai atender o teu parto. Tá? Diferente, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, onde é o plantão. Isso, não exatamente. Existe você escolher o teu médico. Você faz o pré-natal até com uma enfermeira ou com um médico, aí tem vários modelos diferentes, e você vai ter teu bebê com plantão. Aqui no Brasil, não. Habitualmente, você escolhe um médico e é esse médico que vai te atender. E aí que vem que é a situação. As remunerações dos convênios habitualmente são muito baixas, e na grande maioria dos convênios nem tem diferença entre uma cesárea e parto, o valor pago é igual. Então, o que começou a acontecer? Para o médico, era muito mais conveniente fazer cesárea em todo mundo, com hora marcada. Com tempo de terminar. Com tempo de terminar, do que um trabalho de parto. Por quê? Porque uma cesárea a gente executa em 40 minutos, 1 hora. A gente pode agendar, então você marca lá fora da tua agenda de consultório, não atrapalha o teu consultório, não atrapalha a tua vida. A cesárea para nós ela é muito controlada, porque nós estamos executando, então a gente tem muito controle do que está acontecendo. Então, também, do ponto de vista, vamos falar assim, pro obstetra, mais seguro, porque a gente domina aquilo que está acontecendo. Eu controlo, porque eu sou executora. O trabalho de parto, eu não tenho controle, eu não sei o que está acontecendo ali. Eu só sei que o bebê vai nascer de parto, ou vai nascer bem quando ele estiver nascendo, né? Claro que a gente vai acompanhando, mas a gente não tem esse controle nem de tempo e nem de previsibilidade de parto. Então, a cesárea, ela de certo modo, ela é mais conveniente para nós, do ponto de vista dessa questão de tempo. E também se criou essa cultura também, como o SUS preconiza as evidências científicas, no SUS até as indicações de cesárea elas têm que ser reais. Então, se tiver tudo correndo bem, a gente segue o protocolo da OMS, tá? Então, as pacientes elas vão para parto normal. Até essa lei que surgiu um pouco tempo atrás, que é a lei da cesariana, a paciente não tinha nem direito de escolher, hoje ela já tem, né? Mas aí o que se criou essa cultura? Que a paciente do SUS, ela é obrigada a ter um parto normal. Sim. E quem tem dinheiro pode pagar uma Exatamente. cesárea. E aí que se começou a criar essa dicotomia, essa questão de que existem privilégios para uma classe... Como se fosse um status, né? Status. Você escolher uma cesariana agendada
Seria um status e quem é obrigado a ter um parto como se fosse humilhante, fosse algo assim inferior, sabe? Ou que fosse levado para o sofrimento. Hoje, no geral, né? E a gente está vendo aí com essa pandemia, né? Que as pessoas acham que ser atendidas no SUS é um demérito, né? A pessoa vai ser maltratada ou a pessoa não vai ter o seu respeito, né? Priorizado. Priorizado. E aí que a geração das nossas mães foram as mulheres que começaram a fazer cesáreas agendadas, tá? E aí se criou essa cultura de que é melhor fazer cesárea, né? Porque não sofre, é tranquilo, é planejado. Então, nós somos filhas de mães que já fizeram cesariana. Então, essa cultura entre a família e as pessoas, ela já é muito forte. Então, por exemplo, se você conversar com mulheres da faixa etária de 50 anos, mais ou menos, a maioria delas fez cesárea. Né? Sim. Agora, das nossas avós, não. E aí, quando as pacientes falam assim, doutor, eu quero muito parto normal, mas a minha mãe é contra, a minha tia é contra, todo mundo da minha família fala que não. Eu falo assim, então pergunta pra tua avó como é que foi a experiência dela. Sim, as parteiras, né? Que hoje são as doulas, né? Sim, se você perguntar para elas assim, elas tiveram 7, 8 filhos em casa, é claro que existiam complicações por falha de assistência e de pré-natal. Mas aí eles focam nisso. Mas morriam os bebês, as mães morriam. Mas aí veio a cesárea pra ajudar. Pra ajudar, Então... Mas pergunte pra elas se foi ruim. Elas não vão falar que foi ruim. Elas contam de uma forma assim, talvez que foi difícil, mas elas não têm uma vivência... que tinham muito mais filhos. Muito mais filhos, tinha muito mais filhos, E a questão, quando a gente fala também do sofrimento e dessa questão do SUS, por exemplo... tem mais a ver com as violências obstétricas. Então, se você perguntar para as pacientes, eu trabalho na rede pública até hoje, desde que eu sou formada, fazem 15 anos. Inclusive, essa noite estava de plantão no SUS, né? Se você perguntar para mulheres que tiveram uma vivência ruim do parto, raramente elas vão falar que doeu de... Assim, a conotação negativa não tem a ver com a dor do parto. Tem a ver que ela foi deixada sozinha, que ela foi maltratada, que ela foi desrespeitada, que ela não foi acolhida da forma adequada. Então, na grande maioria das vezes, essa lembrança negativa tem a ver com a assistência que ela teve e não com a dor do parto em si. Ou que ela pediu algo e não foi atendida. Por exemplo, um copo d'água. Então, uma mulher não pode ficar em trabalho de parto sem se hidratar e sem comer. Não, e ela também não sabe como que ela pode ser a protagonista do parto, que é ela, na verdade. Ela não sabe que ela pode sair da maca. Que são os profissionais que comandam aquilo. Isso, porque ela pode andar, que ela pode... Ela não sabe. Isso foi desaprendido, como a Dani acabou de comentar, né? Da nossa ancestralidade ali. A gente nunca viu uma mulher em trabalho de parto em casa para ir para uma maternidade. Né? As pessoas veem uma mulher com contração... Elas já focam que tem alguma coisa errada, tem um risco, tem que correr para a maternidade. As novelas, né, mostram isso. Rompeu a bolsa, tem que correr, já nasce. Não é bem assim. Eu ia perguntar sobre isso também. Rompeu a bolsa, já tem que sair correndo? Já tem que ir para a maternidade? Não. Não, se não tiver contração, não. Eu sei que não. Eu já sei a resposta. Depende muito de todo um contexto, né? Analisar que cor que está esse líquido. Quantas semanas você está de gestação? É um bebê a termo? Então, tem várias variáveis aí, né? Que a gente tem que analisar, não é? Na verdade, não existe isso de romper a bolsa, o bebê já está nascendo, que nem nas novelas. Às vezes sim, mas normalmente não. Uhum. Então, depende muito de cada caso, assim. Quando a paciente não tem uma equipe que ela pode acionar, o ideal é que ela se dirija ao hospital para fazer uma avaliação. Exato, claro que não precisa sair correndo, mas ela tem que ser avaliada. Quando a gente preconiza essa questão da assistência em equipe, por exemplo, com a enfermeira vai na casa da paciente fazer essa avaliação. Exatamente. E aí a paciente tem a opção de ficar mais tempo em casa. Quando ela a gente não tem essa possibilidade da avaliação domiciliar, aí é uma conversa que a gente tem. Aí a gente pergunta, é exatamente isso. O bebê já é de termo ou não? Se não for de termo, a gente precisa internar. O líquido está claro? Ela está tendo contração? Muitas vezes ela pode ficar um tempo em casa. Sim. E se a mulher busca informação para isso ela se prepara no pré-natal, ela também não vai se desesperar com situações que ela sabe que podem acontecer de uma forma um pouco diferente, né? Porque é pouco comum romper a bolsa antes de um trabalho de parto iniciar. Sim. Então, ela vai ter essa informação, ela vai saber que isso pode acontecer e o que fazer quando isso acontecer. Né? E isso vai de um bom pré-natal, de um bom acompanhamento, tanto com médico, com enfermeira, com doula, né? Com fisioterapeuta. Tem N profissionais hoje que
prestam assistência em conjunto, né, para essa família. Eu não sou parâmetro para falar sobre isso, porque eu não fiz um pré-natal com planejamento de parto. Eu mudei de médica com 36 semanas. A doutora Daniele me atendeu em 2 consultas e eu já tive bebê. Então, assim, né, todo mundo falava, mas que louca, você fez o pré-natal com uma médica inteirinha que já te acompanhou, e aí você trocou, como assim? E aí, depois da doutora Daniele, veio a Cibele. Então, a doutora Cibele indicou a Daniele... a doutora Cibele não, a doutora Daniele indicou a Cibele para que a gente pudesse, então, caminhar para esse planejamento de parto. Então, olha, conversa com ela e a partir de agora zera tudo e você vai começar a fazer o teu planejamento. E eu só tive essa segurança. Gente, a minha bolsa estourou 8 horas da manhã, a Cibele chegou 11h30 na minha casa. Então, pensa assim, 11h30, eu tava 3h30. Só que, como que é esse planejamento, né? Detalhe, eu tava em outro parto. Ela tava em outro por isso parto, que eu demorei pra chegar. Mas ela não me contou, Que lógico. fique bem claro, né, Cibele? E eu assim... O Fábio sabia. Exato, o Fábio sabia de tudo, né? Meu marido já tava lá. Tava tudo encaminhado, tudo no esquema. Só que eu estava muito tranquila. Muito. Então, eu pensei assim, minha bolsa estourou. Tá, beleza. O que eu faço agora? Eu vou caminhar. Vou avisar o pessoal. Vou pro chuveiro, vamos avisar a doutora, vamos avisar a Cibele, vamos avisar todo mundo, vamos... Então, calma. Não é pra sair correndo. E aí, quando a Cibele chegou, eu já tava com 8. Sortuda você, né? Sortuda. Mas aí é legal contar da tua história, assim, 2 coisas. A primeira é que, por mais que a gente fale tanto da equipe, da informação e do preparo da mulher, no final das contas, o que precisa para um parto acontecer é uma mãe e um bebê. Tá? Tudo isso que a gente tanta fala é no sentido de facilitar essa caminhada de vocês. Mas na grande maioria das vezes a gente só vai estar caminhando junto com vocês, né? Então, também para não criar essa visão de que para parir você precisa ter tudo isso, porque agora parece que você precisa ter uma equipe inteira, você tem que fazer curso de parto, você tem que ter doula, você tem que fazer fisiopélvica, chama de cross-parto, assim, parece que você tem que ter tudo isso para que o parto seja possível, e não, são apenas facilitadores. Sim. Mas, por outro lado, para nós, como equipe, é importante criar um vínculo. Então, muitas mães chegam hoje com essa questão do medo da violência obstétrica e do medo de, por exemplo, serem enganadas ou de serem submetidas a algo que elas não gostariam. Então, por que é importante, se possível, já ter um obstetra desde o começo? Porque é importante para nós criar esse vínculo. Então, por exemplo, com a gente, Fer, 36 semanas é pouco tempo para criar um vínculo. Sim. Por quê? Porque a gente vai construindo essa relação de confiança ao longo do pré-natal. Então, por exemplo, se no dia do parto te disser que você precisa fazer uma cesárea, você não vai ficar pensando se é isso mesmo, será que ela não está querendo alguma coisa? Por quê? Porque você já criou essa relação de confiança comigo. Exato. E também o parto, assim, às vezes os pacientes vêm assim, eu sou amiga da fulana e ela teve um parto super rápido, chegou com o bebê nascendo. E eu queria ter um parto assim e ela me indicou você. A expectativa. No profissional, né? No profissional. Eu falo assim, olha, meninas, o parto, ele acontece aqui no pré-natal. Ele não acontece, ele começa aqui no pré-natal, no sentido de jornada de busca de informação e de conhecimento e de preparo. Então, quando a paciente é mais informada, ela já sabe o que vai acontecer com ela, às vezes o acompanhante, ela entra nesse universo, assim, é uma paciente que vem muito mais bem preparada para o parto. Sim, porque é uma junção, né? Assim como eu me senti segura em 2 consultas. Então, veja, é muito pouco tempo, né, para eu saber. Só que a gente tem referência, eu fui em várias rodas, né, de conversa de gestante, de parto humanizado, de tudo, e correndo contra o tempo para entender como funcionava. E aí eu falei, não, é essa médica. Eu vou na doutora Daniele Peters e ponto, acabou. É ela que vai fazer o meu parto. Porque já existia tudo isso, né? Então, é uma junção de coisas. Quando eu fui para a Cibele, que a Cibele veio me apresentar o planejamento de parto, que eu vi ela preparando o meu marido, assim, ó, porque a gente nunca pensa, a gente não pensa que o marido vai fazer o parto, vai estar ali junto, né? Ele literalmente vai fazer o parto, porque o Fábio literalmente ajudou a fazer o parto, né? A doutora até falou assim, não, você vai pegar o bebê e tal? Não, mas será que eu pego? Será que eu não pego? E ela autorizou ele a pegar. Então, assim, essas coisas são muito lindas, assim, né, da gente falar, porque é totalmente diferente quando você prepara o pai, né, para ajudar. E quando não tem o pai para ajudar, eu acho que o planejamento, a segurança que você passou para mim é o que deve ser feito com todas as mulheres, né? Independente do de como estiver falando, se for a médica, se for... Todo mundo tem que falar a mesma língua para que aquela mulher se sinta segura.
Eu acho que o grande papel nosso, né, que trabalhamos nessa linha, é muito mais encorajar, e eu vou falar empoderar, porque não tem outra palavra, né? É trazer mesmo essa mulher para esse poder e para esse acreditar no próprio corpo. Sim. E eu pensei em desistir várias vezes, várias, e elas não deixaram. Porque é fisiológico, inclusive, né? A mulher pedir... O medo faz parte. E ter medo, e vai com medo mesmo, como dizem, né? E ela entender que isso vai fazer parte, o companheiro, ou acompanhante, ou a acompanhante, quem tiver com essa mulher, entender essa fisiologia, para que ele não seja visto, né? Não seja vivido a partir do medo. E que a dor do parto, ela pode ter ali um prisma de transformação e não de sofrimento. Exatamente. É isso que eu acho que a grande população e a nossa sociedade hoje vislumbra, que o parto é sofrimento. E o que é importante falar também, Fernanda, é que assim, a gente está falando do papel do pai. Mas às vezes não tem pai. É isso que eu falei. Isso pode é importante ser o pai, falar. mas preparar a mulher também, né? No planejamento. E aí, às vezes, é um pai que não está presente ou é um pai que não quer participar. E aí, o importante é que ela escolha um acompanhante que vai trazer confiança. Essa confiança pode ser de alguém da família, de uma amiga, enfim, não importa quem seja. Mas o acompanhante tem que estar preparado, então. Por quê? Porque por mais que você tenha uma equipe, o teu porto de segurança é aquela pessoa que é familiar a você. E aí, o que acontece? Se esse acompanhante que você escolheu te dá a sensação de que aquilo não é seguro, de que ele está preocupado, ou ficar com um olhar de pena sobre você, ele não vai conseguir te acolher da forma adequada, entende? E não é nem questão de virar expert de parto, de estudar e ir em todas as rodas de conversa, não. É a questão simplesmente de estar tranquilo ali. Exatamente. De ter confiança. De ter confiança. E eu pensava assim, não, se o Fábio falar pra mim, Fernanda, tem que ir pra cesárea. Pense, ó, eu não era nem a doutora, né? Era ele. Porque eu tava tão segura que ele também tava preparado pra aquilo, que se ele falasse pra mim, não, você tem que ir, eu ia. Então, assim, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer e fica ali em segurança com tudo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da diferença do parto natural, normal, se existe outros tipos de parto, como é que é? O parto natural é um parto sem intervenção, né? Que foi o que aconteceu no teu parto, com o mínimo de intervenção, né? Eu acho que praticamente... Acho que você teve uma avaliação em casa com um toque, que aí eu passei informação e fui me comunicando com a doutora Dani, talvez mais um, né? Eu acho que eu fiz um toque, eu nem fiz toque, eu acho. Ou nem fez. Eu acho que eu nem fiz toque. Eu acho que a Dani nem fez toque, é verdade. Porque você já chegou com vontade de empurrar na admissão ali, e como o plantão que te atendeu sabia que ela estava vindo, não era pro plantão te avaliar, porque você tinha a tua médica. Então, isso é a diferença. Daí o parto normal é um parto normal que pode ter algumas intervenções, né? Como uma analgesia, uma ocitocina, né? Quando necessário. Eu falava, doutora, me dá anestesia. Me dá, que eu não tô aguentando. E aí ela conversava comigo de novo, porque ela sabia que estava tudo bem. Eu falava, então eu vou fazer cesárea. Eu não tô aguentando. E de novo a equipe tá ali puxando, e daí o Fábio e todo mundo e falando, né? Então, é isso. A gente entende, né, que em certas fases ali do processo, a mulher acaba pedindo por um momento de desespero mesmo, né, de intensidade dessa vivência. A gente tem combinados ali, né, nessa preparação do que realmente é um pedido real. Cochichavam. Eu falava, mas o que vocês estão cochichando? Era isso mas, mesmo. Fer, essa questão é legal também, porque aí a gente tem que deixar claro que a questão não é que você falou assim, eu pedi analgesia, elas não me davam. Não me davam. Mas é assim, existem combinados e existe a gente olhar. Então, uma coisa a gente vê que eu perceber que a minha paciente, ela tá no limite do desespero, da exaustão, e ela precisa de analgesia. E outra coisa é a covardia. Que é fisiológica. Que é fisiológica, mas o bebê tava quase nem. Porque você olhava pra mim, Fernanda, e falava assim, eu preciso de anestesia, mas você tava assim, plena. Aí passava a contração, você não pedia. Não, você não pedia. Agora tem situações assim, e por isso que às vezes eu gosto de conversar, ter essa conversa com o acompanhante, assim, você conhece ela melhor.
Então, quando O que é um pedido real? O que é o pedido real? Ou, às vezes até o casal, ele tem um combinado, a gente chama de palavras de segurança, que é um combinado entre os dois, que quando você sinalizar para ele que você realmente quer, ele vai falar. Então, às vezes a gente olha para o acompanhante e o acompanhante fala assim, não, eu acho que ela tá bem, pode, ela só tá cansada. Até porque a gente... Não, eu dormia no quarto. Gente, eu não acreditei. Você sério. dormia nos Eu intervalos dormia da de contração. roncar. Uhum. E daí, quando eu acordava, tava a doutora Cibele. Por que eu tô confundindo a doutora Cibele? A doutora Daniele e o Fábio, assim, me olhando, os dois. E eu falava assim, mas, gente, eu tô aqui ainda. Não nasceu esse bebê. E voltava, né? Então, é isso. Só pra relembrar aqui que a Cibele, ela ficou apoiando as minhas costas. Então, isso, nossa, fez toda a diferença pra mim. Porque eu me sentia assim, sabe? Ai, meu Deus, tô entregue, me ajude. Era uma coisa assim, então eu me senti muito bem. Então a Cibele ficou aqui, a doutora Daniela e o Fábio ficaram assim, olhando lá. A gente perde a dignidade, meu Deus do céu. Tá. Não, mas é que o que era o combinado? Que o Fábio recebesse a filha de vocês, por isso que ele estava ali. Exatamente. Porque senão ele poderia estar te sustentando nessa hora. Inclusive, se lembra, Fernanda, que o Fábio foi um acompanhante tão participativo, assim, ele foi equipe com a gente que eu brinquei que eu ia levar ele para ser meu dolo. Verdade. Nos próximos partos. Fábio, eu quero o Fábio na minha equipe. Eu quero o Fábio na minha equipe agora. Dolo. Dolo, pai de aluguel. Ele foi incrível. Ele foi incrível. Mas aí é que tá. A gente pensa, pra gente falar pra mulher isso, não, mas meu marido vai passar mal. Meu marido não sabe nada de parto, como é que ele vai participar? É aí que entra a informação que não necessariamente a mulher precisa, né, desse preparo com toda essa equipe que a gente estava falando. Mas se ela tiver a informação e conseguir envolver o parceiro ou o acompanhante, né, nesse processo, fica muito mais leve. Porque não é que... Eu não sabia que o Fábio, né, pudesse participar e fosse desse jeito, como ele né? foi. Foi surpreendente para você também. A gente não espera que o homem vai dar conta de participar de um parto, né? E aí vai da mulher também ajudar nesse processo, né? Sim. Nessa jornada. E voltando aí ao teu pedido de analgesia, falando das intervenções, né, de um parto normal, a gente, no seu caso, a gente via que estava muito perto e que tal. Eu acho até, não me lembro bem, mas eu acho que você foi até ver quem que era o anestesista e tal, porque tem isso. Às vezes é um anestesista que não tem uma mão tão legal que vai fazer uma analgesia que pode travar tudo. E aí, demorar um pouco mais aquele período que, se não tivesse analgesia, nasceria mais rápido. Que aí você, com uma intervenção, você pode ir precisando de outras. Né? Tem tudo isso. E o que é a analgesia, doutora? O que faz? Porque eu tô lá, eu tava tendo dor, e aí? Como é que é? E aí, o que é analgesia? Existem várias formas de analgesia, tá? Vamos falar, então, da analgesia farmacológica, né? Então, aqui no Brasil, a gente não tem muita opção de analgesia endovenosa, mas ela existe, tá? Então, basicamente, a analgesia, ela é um tipo de anestesia, só que a gente tem outro nome. E ela pode ser de várias formas, né? Mas, basicamente, ela é parecida com a anestesia que se faz uma cesariana. E aí, qual técnica que se usa depende um pouco do serviço onde a paciente vai ter o bebê, quem que é o anestesista. Então, a gente chama de raquidural ou peridural ou a combinação das duas, tá? Então, o que é a analgesia? Se aplica uma dose dessa medicação anestésica, só que numa dose bem menor. E aí, o que é a ideia? Que a analgesia ideal é aquela que a paciente para de sentir dor, mas que ela tenha controle motor. O que significa Mobilidade isso? ainda. Mobilidade, que ela não sinta mais a dor das contrações, ou sinta menos, que ela possa se manter ativa, ou seja, ela pode levantar, ela pode caminhar, ela não fica restrita naquela maca. E principalmente ainda sentir o motor da contração. Né? A onda da contração. E principalmente sentir a onda da contração, especialmente no período expulsivo. Por quê? Porque a paciente ela precisa ter a sensação da vontade de empurrar. Se ela não tem essa sensação no período expulsivo, a gente tem que orientar ela. Então, a gente tem que direcioná-la para qual momento correto de fazer essa força. Então, a analgesia tira muito disso, né? Dessa sensação fisiológica. E aí, como que essa analgesia age, isso é muito variável, porque depende de cada corpo. Depende da dose do que o anestesista usa, qual fármaco que ele usa, em que momento do trabalho de parto ele é aplicado, ela foi feita, como que essa paciente reage a esse tipo de analgesia. Então, são várias variáveis que atuam nisso. Então, às vezes, os pacientes falam assim, mas eu quero receber uma anestesia, mas aquela bem fraquinha.
Não tem como eu prometer isso, porque o impacto no corpo ele é tão variável. E assim, tem às vezes pacientes que a gente faz uma analgesia com 10 centímetros de dilatação e o bebê não nasce de parto. E tem pacientes que, às vezes, pacientes que estão lidando muito mal com a dor desde o começo, às vezes numa indução que a gente faz uma analgesia com 3 centímetros, que é extremamente precoce, e que o bebê nasce em 1 hora. Porque assim, o parto ele é muito mais complexo do que só dilatação e altura do bebê e contração. Às vezes o trabalho de parto natural ele não está fluindo porque a paciente está cansada. E aí, só o fato de fazer uma analgesia, a paciente dormir e relaxar, isso relaxa o corpo dela, também o bebê desce. Então, às vezes, a paciente precisa de uma analgesia por dor, às vezes ela precisa de uma analgesia por exaustão, por ser um trabalho de parto extremamente longo. Às vezes por questões psicológicas mesmo. Você percebe que aquela mulher não está conseguindo lidar com aquele processo e a analgesia vai favorecer. Ou às vezes antes de ir por uma cesariana, você obviamente vai partir por uma intervenção como analgesia. Então, existem várias situações. Então, não existe um momento em que a analgesia é indicada. A indicação é dor, é solicitação da paciente. Na prática, a gente tenta postergar essa analgesia o máximo possível, porque a gente sabe que quanto mais cedo ela for aplicada, maior a chance de ter algum impacto negativo nesse parto, no sentido de, às vezes, demorar mais, impactar nesse processo de rotação e descida do bebê. Então, até mesmo nos batimentos cardíacos do bebê. E nos batimentos cardíacos do bebê também. Então, a gente não pode deixar de falar que a analgesia ela é uma intervenção. Exatamente. E à medida que a gente tem um parto com analgesia, ele deixa de ser natural. Isso significa que a gente tem que ter um monitoramento mais intenso dos batimentos do bebê, a avaliação da mãe. Então, a mãe é avaliada com várias situações. Ela, às vezes, até perde. Então, o que pode acontecer? Ela pode escolher uma analgesia e aí, casualmente, essa analgesia cortar completamente o controle motor dela. E aí, ela que gostaria de ter um parto, às vezes, na água ou um parto em pé, ela não consegue, porque ela não consegue se mexer. E até o tempo dela, né, doutora Dani? Se ela passar... e você não tiver com um catéter, tiver que fazer novamente, o quanto isso impacta no bem-estar fetal e até mesmo para a mulher, né? Então, o que é a ideia? A analgesia ela é sempre bem-vinda, tá? Quando a paciente solicita. Na grande maioria das vezes, os partos eles transcorrem normalmente, né? Sem nenhuma outra intervenção. Sim. Mas o que a gente tenta? A gente tenta ir usando outros métodos de alívio de dor não farmacológicos antes da analgesia chegar. E aí, o que era o teu caso, Fer? Uma coisa é você pedir uma analgesia com 6, 7 centímetros, outra coisa o bebê tá quase nascendo. Então, a gente sabia que estava quase nascendo. Elas cochichavam. Faltava tão pouquinho. Elas falavam, não, falta pouquinho, deixa ela sofrer mais um pouquinho. Não. Até parece brincadeira. Não. E assim, e talvez na hora você falasse, nossa, não me deram analgesia. Mas a gente viu, assim, eu sabia o quanto que o que você viveu ia te impactar e te mudar. E te mudou a ponto de você estar fazendo esse trabalho que você está fazendo agora, assim, esse movimento, entende? Sim. Então, o que a gente nota? Não tem isso de prêmio de quem é mais mãe ou menos mãe só porque pariu. Exatamente. Mas a gente percebe o quanto que passar por uma experiência tão transformadora impacta na vida da mulher. Que foi para vocês até chegarem na profissão, como foi para mim, né, ter essa experiência para poder repassar isso, que é o mais importante, que a gente precisa que quanto mais gente souber disso, melhor. Quanto mais mulheres, né, souberem de tudo que pode acontecer e, né, ter esse não é um controle, é um planejamento mesmo, né, é uma humanização. Então a gente precisa levar essa informação. Até para que outros serviços profissionais também sejam impactados pela própria presença daquela família, naquele pedido, naquele olhar diferente, porque eu acho que isso também é uma via de mão dupla, né? Sim. Não é só o profissional que se transformou, é através das famílias que eles também possam, né, vislumbrar uma mudança de hábito profissional, porque muitas vezes a gente vai fazendo coisas, né, acaba parando um pouquinho no tempo, não se atualiza, e aí... né, você vai ficando para trás. Isso serve para os profissionais, né? A gente precisa de mais doutora Daniele e Cibele aí. Né?
no mundo. Então, a gente precisa disso. Falar. Quanto mais a gente falar, melhor. E daí falando disso, daí às vezes as pessoas podem pensar assim, mas vocês estão falando de parto, e parto natural, parto sem anestesia, mas a ideia de trazer a humanização é falar um pouco de cesárea também, porque senão fica essa questão de a gente estar tentando falar que o parto é melhor e não é isso. Sim. Na verdade, o melhor parto é aquele, além das evidências, do que a gente sabe, né, dos benefícios, o melhor parto é aquele que é melhor para cada mulher. Sim. E se para você for melhor uma cesárea, que você quer agendar ou esperar entrar em trabalho para fazer, tudo bem. Mas existe uma forma diferente desse bebê nascer. Sim. E aí isso é uma coisa legal da minha vivência, que eu fui mudando, a forma como eu recebo esse bebê no mundo, é que eu achava normal, que nem aconteceu com a Cibele, o bebê nascer e tinha que chorar muito. Pulmão é bom. Pulmão é bom, não, tem que abrir o pulmão, tem que chorar bastante. E até aquela coisa que a maioria das pessoas fazem, Dá uma estimulada. Dá uma estimulada. E o estimulada não é fazer um carinho, é esfregar o neném assim, ó. Nossa. E aí, o que eu comecei a notar? Quando o ambiente da minha cesárea era mais tranquilo, era mais calma, eu tirava esse neném com mais calma e ou eu entregava ele direto para a mãe, ou quando muitas vezes isso não me é permitido pela instituição, eu acolho o neném, ele não chora. Ele não precisa chorar. Ele não precisa chorar. Ele tem que respirar. E aí eu comecei a entender que o bebê que chora muito quando ele nasce, muitas vezes não é porque ele está bem, é porque ele está com medo, ele não está acolhido. Exatamente. E aí, o que acontecia? E aí, normalmente eu pego, quando eu não consigo entregar direto pra mãe, eu fico segurando esse bebê. É verdade, gente. A gente tem que parar. E se ele chora, porque ele passou ali, seja numa cesariana ou seja no canal vaginal, deve ser também uma transição difícil. É um lugar que estava quentinho, estava escurinho, cheio de água. De repente, ele respira, ele expande o pulmão, ele tá com o corpo todo solto, não sei se dói. Se ele chora e aí ele é colocado no colo da mãe, ele para na hora. Então ele não tem que continuar chorando, ele tem que ser acolhido e acalmado. E aí, por que você vai entender que eu tô falando disso? Porque isso para mim agora é muito importante. Porque a minha quarta filha, na verdade, né, minha terceira menina, ela nasceu de uma cesárea de emergência. E foi uma cesárea extremamente violenta do ponto de vista do contexto como ela aconteceu. Né, por conta da emergência que foi. E a minha filha não teve esse contato pele a pele, não teve nada disso. E isso eu não tenho como mudar. E aí eu comecei a parar para pensar um pouquinho sobre ter que imaginar assim, o bebê quando ele chega no mundo, ele não tem nenhuma impressão de nada, ele é como se fosse vazio, como se fosse uma esponjinha, tá? E aí as impressões que ele tem do mundo a gente vai colocando, né? Nós como pais, o ambiente em que ele vive, enfim, mas ele é tipo uma esponja, nós como profissionais. Sim. E aí, você tem que imaginar assim, quando o bebê nasce num contexto hostil, a primeira impressão que essa criança tem desse mundo é que o mundo é ruim. Que o mundo é frio, que ele é violento, que ele é agressivo, que ele é barulhento. Então, imagine a primeira impressão que o bebê tem quando ele nasce é barulho, é gritaria, é alguém tirando ele de uma forma muito brusca num ambiente que ele nem estava preparado. A temperatura fria, porque temperatura tem que estar gelado para o profissional fazer aquele procedimento. E isso não tem a ver com a cesárea. Não, né? É com a forma de atender. E aí, imagina uma situação diferente que ele já deu start que ele está querendo dar sinais que ele quer nascer, ou porque liberou toda essa cascata de hormônios, ou porque rompeu a bolsa. Ele sai no ambiente tranquilo, uma extração delicada, aos poucos. O ambiente ele é mais baixo, a sala está quentinha. Existe, às vezes, uma música de ambiente, claro que ele não vai saber, mas ele vai direto para essa mãe, ele sente o cheiro da mãe, ele sente a voz do pai. Quando isso não é possível, ele é acolhido por alguém, ele não fica largado. Você já viu essas fotos que a criança fica assim, como se fosse um troféu? Eu tenho vontade de chorar quando vejo isso. Sim, é triste. É muito triste. Antigamente que puxavam de cabeça para baixo, dava um tapa na bunda. Nossa, gente. Ou o que eu vejo muito assim, aí ficam segurando, tira foto, como se fosse um troféu. Ou largam ele no meio do campo lá, que até tem pinça junto, tá a criança perdida lá. E ele começa a chorar. Então, o que é a impressão que o bebê tem daquele momento? É que o mundo ele é agressivo. E aí é uma criança que nasce com um instinto de sobrevivência muito forte. De insegurança, de medo. Então, o quanto que isso pode impactar até na personalidade daquela criança, ninguém pensa.
É diferente do que você nascer num ambiente acolhedor, você vem direto pro ventre da tua mãe ou pro cheiro da tua mãe, ele escuta o batimento mesmo que ele não mame. A transição, inclusive, do clampeamento do cordão, ela não é bruta. Imagina que, assim, até 1 minuto atrás, o bebê respira pelo cordão e não pela via aérea. Sim. E daí, quando se clampeia o cordão imediatamente, você corta imediatamente o suprimento dele. E daí ele tem que respirar, entende? É como se você pegasse ele, jogasse ele dentro do mar e falasse, agora aprenda a nadar, se vira. Nossa. Entende? Então, esse processo de transição até das trocas gasosas do cordão, ele precisa ser de forma gradativa. Até por evidência científica. Exatamente. Tanto para você cuidar desse momento, como para frente, né? Isso também traz benefícios para esse bebê um pouquinho maior. Exatamente. E falando de cesárea, assim, a gente pode abordar quais são os reais indicativos, né, de cesárea. Falando para essa mulher, levando como informação. Sim, fala um pouquinho pra gente como que é. Quais são os reais, né, indicativos de cesárea para levar? A gente tem um indicativo real, que é a placenta prévia, que é quando ela está no caminho, né? Onde o bebê teria que passar, que é no colo do útero. Então, fecha esse colo do útero. Então, a mulher nem pode entrar em trabalho de parto, né, doutora Dani? Né? Tem riscos de sangramento. E isso tudo vê antes, né? Na eco. Com ecografia, sim, com diagnóstico exatamente. ecográfico. Mas já no começo da gestação, a placenta já é prévia ou Não. ela vira? Ou ela... Não, ela ela pode sobe. ser prévia e ela pode migrar, ela pode subir. Então, esse diagnóstico de placenta prévia total, normalmente a gente faz a partir de 28 semanas. Então, muitas vezes lá no comecinho a placenta está prévia, mas ela, à medida que o útero vai crescendo, ela sobe e ela deixa de ser prévia. E às vezes ela continua prévia. Então, é mais ou menos entre 28 e 30 semanas em diante que se firma esse diagnóstico. Se ela não migrou até lá, ela não migra mais. Entendi. Um descolamento prematuro de placenta, que aí você descobre através de um sangramento, né? A mulher ter um sangramento vaginal abundante, importante. Se for prematuro, tem que correr para o hospital, né? E já ser avaliado. Então, o bebê tem que ser, né, retirado, né, rapidamente. Sim. E O que doutora, mais, Dani? pressão alta é indicativo de cesárea? Não é indicativo de cesárea, a não ser que a gente tenha tempo hábil para, por exemplo, induzir um parto. Então, existem às vezes situações que se tem que interromper a gestação imediatamente, mas na grande maioria das vezes, hipertensão, a gente tem sim opção de parto normal, e inclusive o parto é a principal, a indicação, a melhor indicação, na verdade, a melhor via. É mais saudável para que essa mulher hipertensa tenha um parto normal em termos de riscos e sangramento do que uma cesariana, que é uma cirurgia que tem uma perda sanguínea muito maior. Nossa. E o cordão enrolado no pescoço é indicativo de Não. cesárea? Também não. Ó, circular de cordão, nenhuma volta, nem duas, Circular nem de três. três, circular Tá? de cordão, tá? E o nó no cordão. Então, o nó verdadeiro de cordão, ele é um, como é que eu vou Um dizer? achado. É um achado. O nó verdadeiro de cordão, assim, normalmente ele é um achado de intraparto. Você não sabe antes. Você não sabe antes. E na grande maioria das vezes a gente nem sabe o que está acontecendo. Quando a gente recebe a bebê, a gente leva um susto, né? Mas na verdade o nó de cordão verdadeiro, ele é deslizante. Isso, o cordão em si, né? Ele é bem gelatinoso, Não, ele é bem liso. O bebê, ele já fica se enrolando já na barriga, né? As pessoas pensam, tá com o cordão no pescoço, mas o bebê vai ficar. Porque quanto tempo ele passa ali dentro? Sim, né? mas aí o que é importante? Metade dos bebês nasce com circular de cordão, no mínimo uma. Ele tá? não é comprimido, entende? Ele pode circular o bebê ou o próprio pescoço. A criança não respira, certo? Quando está dentro da barriga, então não vai sufocar ninguém. E tem uma... E ele já tá dentro da água, né? Já tá respirando ali num cenário que já é difícil de respirar. Via cordão. Então, o cordão... Via cordão, que ele não é comprimido. Agora, eu lembrei de um outro indicativo que é muito importante, é quando o bebê está numa posição que não é nem sentado e nem de cabeça para baixo, tá? Você não sabe a posição do bebê. E se tiver um prolapso de cordão. Então, rompeu a bolsa e o cordão vem antes do bebê. Daí tem que ir para uma cesariana. Senão o bebê pode entrar em sofrimento fetal. Mas
Como é que acontece isso? O cordão E sai daí antes do pelo bebê? colo. Porque É. o cordão tá ligado na placenta que tá ligado no bebê. Como é que ele Isso. sai antes? O cordão? Então, aí o que aconteceu? Daí vem a minha história, a história da minha cesárea. Da terceira filha. Da terceira Gente, filha. Só um parênteses aqui, a doutora Daniela tá com uma bebê de 7 meses. E ela tava no plantão ontem e ela tá aqui sem dormir. Então, assim, meu Deus, ela é muito guerreira, sério. Amamenta de madrugada e tudo. 3 filhas, médica, meu Deus. Ah, loucura mesmo. Mas volta na tua história. Assim, minha filha nasceu prematura, então a história é um pouco mais longa, mas o que foi o final dela? Eu entrei em trabalho de parto. Em casa, minha bolsa já estava rompida há vários dias. E quando eu cheguei no hospital, eu estava com 4 centímetros de dilatação e não era bem a cabecinha que estava ali embaixo. Então, eles não sabiam muito bem se era a cabeça ou se era uma mão, mas enfim. Ela estava numa posição provavelmente oblíqua. Oblíqua é quando o bebê ele tá um pouco atravessado, assim. Da diagonal. Na diagonal. E aí até aconteceu o internamento, toda essa questão. As contrações aumentaram. Eu fui avaliada novamente, e daí eu já estava com 6 para 7 centímetros. Não, mas peraí, 3 dias com a bolsa rompida? Na verdade, eu fiquei 11 dias com bolsa rompida. Mas você não sentiu... Como é que Não, Era sabido. Era sabido. Na verdade... Gente, não tô acreditando. Ela é médica. Como assim? Não, Ficou não. 11 dias com a bolsa rompida? Não, na verdade, assim... Porque geralmente rompe a porque- bolsa, as mulheres já correm Não, pra mas maternidade. espere. Por ser prematuro. Por ser prematuro, o que acontece? Quanto mais o bebê ficar dentro da mulher, É. melhor. Com controle de exame. Mas se estourar a bolsa, não sai o líquido? Sai, mas na Não verdade, assim... totalmente. Não totalmente. Quando a bolsa rompe e é um bebê pré-termo, prematuro, a conversa é um pouco mais complexa do que isso, mas o que é a ideia? Se faz um rastreamento de vitalidade do bebê, quantidade de líquido, a gente rastreia a infecção. Então, o que é a ideia? Se os exames mostrarem que não tem infecção, é um bebê que está bem, e o líquido está dentro de uma quantidade aceitável, a gente tende a tendência de tomar uma conduta que chama de expectante. O que é a ideia? A gente quer esperar o máximo de tempo possível, porque a gente pesa sempre numa balança quais são os riscos que a bolsa rota, né, rompida, pode causar para o bebê, em termos de infecção, ou para a mãe, né, que a mãe também pode ter uma infecção, ou de outros comprometimentos intraútero dele, e o quanto que é o risco que ele tem de nascer prematuro. E quando os indicativos de segurança mostram que é seguro continuar, a tendência é a gente continuar mais dias e esperar. E aí é uma luta diária de repouso, antibiótico, hidratação, fazer exames quase que diariamente de vitalidade do bebê, que é exame de ultrassom, quantidade de líquido, cardiotocografia. A mãe faz exames também, porque ela também pode ter uma infecção grave. E aí é um dia de cada vez, no intuito de cada dia que o bebê fica dentro da barriga, são 2 dias menos de UTI neonatal. Então essa é a minha história. Eu estava 11 dias já não em casa, mas com a bolsa rompida. Por quê? Porque nossa meta era chegar até 34 semanas. Aí, normalmente, a partir de 34 semanas, não existe mais tanto benefício de deixar o bebê mais tempo dentro do útero e aí o bebê nasce. Então, existem as metas, né? A minha bolsa rompeu Guarda um pouquinho mais, né? Tá mais prontinho. A minha bolsa dentro da rompeu prematuridade, né? dentro da prematuridade. Então, a minha bolsa rompeu com 30 semanas. E eu consegui ganhar 11 dias. 11 dias para um bebê prematuro extremo... É bastante mais coisa. de um mês que eu ganhei do UTI neonatal, entende? Nossa. Então, ao invés dela ter ficado 27 dias, que é o que ela ficou, ela teria ficado 2 meses. 2 meses. E aí fora tem todas essas questões, assim, porque aí você só aprende essas coisas do UTI quando você vira mãe do UTI, né? Não é só o peso, porque as pessoas acham que o bebê prematuro só precisa ir para a incubadora para ganhar peso. Mas não, tem uma série de outras coisas que podem acontecer decorrentes da prematuridade, enfim, né? Mas não é nem o tema que a gente está conversando. Sim. E aí o que aconteceu? Daí, depois de um certo tempo, as contrações engrenaram mesmo, a minha médica veio me avaliar, e eu estava com 6 para 7 centímetros, e o que estava lá era o cordão e o pé. Então, o que foi a minha situação? A minha filha, por ser bem pequena, porque era prematura, ela estava numa posição um pouco oblíqua, que é um pouco atravessada, e o que a gente imagina? Provavelmente, com as contrações, ela virou mais ainda, e aí de oblíqua ela ficou atravessada, e aí ela conseguiu colocar o pé para fora. Meu Deus. E junto, eu acho que teve espaço para o cordão. Então, acabou empurrando prolapsos de cordão, eles são mais comuns em prematuros, exatamente por essa questão de tamanho. Então, o colo, ele abre, e como o bebê não é tão grande, às vezes é o cordão que desce ali.
né? Ou quando tem muito líquido. Ou quando tem muito líquido. Polidrâmino. Tem muito líquido, mesmo que seja um bebê a termo, não se rompe bolsa. Isso é um procedimento que também não se usa, né, como rotina. Não tem indicação, né? Vou romper bolsa para acelerar aqui. Aí se o bebê tá alto e tem muito líquido, o cordão pode vir antes. É um risco. Nossa. E aí isso é uma condição de emergência gravíssima, né? Porque o que acontece? Quando o cordão, ele sai, quando a gente fala sai, não é sair pela vagina, tá? É sair pelo colo, às vezes até sai pela vagina, né? Sim. Mas enfim, quando o cordão prolapsa, ou seja, ele vem na frente, alguma coisa do bebê vai comprimir ali. Então, por exemplo, ou a cabeça vai fazer uma compressão, ou uma outra estrutura. E aí, o que acontece? A circulação, o oxigênio do bebê pelo cordão. É o mesmo esquema da circular. A circular do pescoço não é que o bebê vai se enforcar. É que se o cordão ele ficar tão esticado, pode acontecer uma falha de oxigenação. E aí não tem o que fazer. E aí é uma situação dramática, uma cesárea de emergência, tem que se tirar o bebê o quanto antes, enfim. E aí, o que é essa questão? Mas e esses medos? Mas eu tenho medo de ter uma circular de cordão e as histórias do bebê nascer mal e o nó verdade de cordão e tudo isso. Se o bebê tem alguma condição relacionada ao cordão, que pode ser uma circular ou um cordão curto, porque ele foi gerado assim, ou um nó verdadeiro de cordão, quando isso tem uma repercussão para o bebê, a gente identifica isso nos batimentos. Durante o trabalho de parto. Então, por exemplo... Você não agenda uma cesárea porque na ecografia viu que o cordão está passando perto do pescoço. Então, o que acontece? Por exemplo, eu sei que esse bebê tem 3 voltas no cordão porque a ecografista colocou isso no laudo, tá? E eu estou no trabalho de parto, escutando os batimentos do bebê durante a contração, que é quando acontece o apertamento ali, né? E ele não altera o batimento, essas 3 circulares não têm impacto na saúde do bebê, porque o batimento está normal. Agora, se de repente estou no trabalho de parto, independente de saber ou não saber o que tem, e aí durante as contrações o batimento do bebê baixa e volta, e aí tem várias avaliações técnicas que a gente faz, né? Vários diagnósticos e tem várias variáveis, né? E isso, de repente, sai de um limite de segurança, às vezes é uma circular de cordão apertada. Sim. Mas eu não tenho como saber. E aí, assim, se eu julgo que o trabalho de parto não é mais seguro, eu vou partir para uma cesariana. Às vezes não tem nada, às vezes a gente tem uma surpresa de um nó de cordão. Até que ponto foi esse nó de cordão responsável por alteração de batimento? Não sei. Mas o fato é que esses medos relacionados ao cordão, a gente minimiza esses medos pela segurança que a gente avalia o trabalho de parto. E se o bebê não está dando nenhum indício de alteração de batimento, teoricamente, não existiria nenhum risco relacionado a esses receios. Sim. E quantas horas, assim, mais ou menos, vocês já ficaram, o máximo que vocês já ficaram em trabalho de parto? Vocês duas tiveram casos diferentes, assim, de ficar, 30 horas? Eu já fiquei, sem trocar. Sem trocar, já fiquei. O meu recorde foram 30 horas. Isso que 30 acertei. horas. Bem ininterruptas. Mas 30 horas, não é 30 horas em trabalho de parto ativo. Desde lá de estourar a bolsa até... A minha situação de acompanhamentos longos normalmente são de induções, né? Ou de trabalhos de parto mais arrastados, mas aí não de fase ativa de 30 horas, não. Obviamente, até porque ninguém ia aguentar isso. É que às vezes a mulher começa com contrações que a gente chama de pródromos, né? São contrações doloridas, mas que não trazem nenhuma movimentação, nem do afinamento do colo, nem de dilatação, nem de descida do bebê. Fica ali 24 horas ou um pouco mais, aí você vai, avalia, volta. O que ajuda nesse contexto é que se ela tem uma enfermeira que pode ir na casa dela, ela não ficar indo e voltando do hospital, né? Sim. E que muitas vezes vai e vem do hospital, em algum momento alguém interna a mulher sem realmente estar num momento adequado, né? Sim. E aí, como essa mulher consegue lidar com essa dor com medidas não farmacológicas, com apoio, tentando descansar, dormir, para que quando esse trabalho de parto engrenar de verdade, ela tenha
e energia, né? Forças para continuar o processo, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente se também da diferença de doula e enfermeira obstétrica. Não, praticamente pra mim você foi tudo, né? Doula, enfermeira obstétrica, pacote completo, mas fala da diferença, né? É importante a gente saber. A doula, elas são mulheres que apoiam, né, mulheres durante o processo de parto, com um conhecimento mais, digamos que emocional do processo, né? Entender quais são as fases do trabalho de parto e como elas podem apoiar aquela mulher. Dentro do seu contexto espiritual, dentro dos desejos que ela tem para aquele momento, dentro de um planejamento de acolhimento, tá? As doulas, hoje se tem formação para doulas, né? Mas muito antigamente, as primeiras doulas eram mulheres da comunidade mesmo, né? Que se ajudavam. Sim. Não eram as parteiras, efetivamente. Porque as parteiras, elas tinham realmente a habilidade de serem parteiras rurais, né? De regiões que não tinham assistência médica. Essa é a história das parteiras no nosso país. Não tão longe, né? Não muitos anos, o Ministério da Saúde formou essas parteiras, inclusive o nosso conselho, que é o COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem, ele abarcou essas parteiras, então elas podem ter registros, né, no nosso conselho e seguem o nosso código de ética. E as enfermeiras obstétricas são ou obstetrizes, tá? Obstetriz é uma... Isso que eu ia perguntar, qual que é a diferença de obstetriz, obstetra e enfermeira obstétrica? O obstetra é o médico obstetra, né? Ou a enfermeira obstetra ou enfermeira obstétrica, que é a profissional ou profissional, porque tem homens também, que eles fazem a graduação de enfermagem e, na sequência, a pós-graduação em obstetrícia. A obstetriz, ela faz diretamente uma graduação somente na obstetrícia. Uma doula pode fazer? A formação de obstetriz, sim, pode fazer. É uma faculdade, né? Eles estudam, acho que 4 anos. Se eu não me engano, são 2 lugares no país. Se eu não me engano, Rio e São Paulo. Ser aqui enfermeira? Não tem. Não. Então, não. ela pode ser doula e obstetriz. E aí uma enfermeira pode ser enfermeira e fazer obstetrícia. E ser enfermeira obstétrica. Exatamente. Legal, né? São saber de tudo isso. São vários processos. Eu posso ser doula e obstetrícia, se eu quiser ajudar as mães. Se você quiser fazer a formação diretamente nesse nicho, né? E a enfermeira obstétrica pode fazer parto? Sim. Sim, de gestantes sem de baixo risco. Sem a presença do médico, sim. De gestantes de baixo risco, tá? Então, se a gestante é saudável, se ela tem uma gestação saudável, não tem 2 bebês na barriga, não pode ser gemelar. Então, não tenha nenhum fator de risco naquela gestação, a enfermeira pode sim. Você já fez parto sem presença do médico? Já. Em casa, domiciliar? Domiciliar e hospitalar, tá? Nossa, porque no SUS, né, até a doutora Dani também, né, trabalha no SUS, existem enfermeiras obstétricas, né, nas maternidades. Então, se o plantão está muito bombando, se você está lá numa cesárea que precisa do médico obstetra e do auxiliar, se tiver um parto acontecendo, a enfermeira tem sim a habilidade e a capacidade técnica de assistir essa mulher. Que legal. Nossa. E aí, o que é a ideia, tá? E, inclusive, fora do Brasil, isso funciona de rotina. Partos de baixo risco são atendidos por enfermeiras. Os médicos só são acionados quando existe uma condição de complicação ou de alto risco. Isso que eu ia falar. Para mim, assim, eu fiquei, né, quando eu fui decidir entre a doula e a enfermeira obstétrica. E para mim, tinha um fator muito relevante que era o fato de você conseguir fazer o parto, se precisasse, né? Não desse tempo da doutora chegar, por exemplo, né? Não sei. Ela está em outro parto ou até mesmo a outra médica que fosse atender. Que conseguia ver os batimentos do bebê. Exatamente. Conseguia fazer toque. Então, tudo isso, para mim, na minha escolha, fez total diferença. Porque eu me senti muito mais segura, né? Claro, a doula, ela tem as outras, né, habilidades, mas no meu caso, eu me senti mais segura quanto a isso. Assim, quem vai estar presente, né, nesse processo para a mulher é da escolha dela, né? As doulas são muito importantes. Inclusive para nós profissionais, entre nós, eu acho que
também ajuda o outro, por exemplo, num parto de 30 horas. Sim, é que na verdade a pergunta da doutora Daniele, só te cortando um pouquinho assim, nesse assunto, ela era assim, Fer, qual que é a tua maior preocupação? Porque eu queria fazer o parto humanizado, mas ela queria entender qual que era a minha maior preocupação. E eu falava, a minha preocupação é com a minha filha. Né? Eu não tinha preocupação comigo, porque tem mulheres que podem chegar no teu consultório e falar, tenho medo de morrer, por exemplo, né? Sim. Mas eu só me preocupava se o coração dela estava batendo. Era só isso que eu queria. E no fim, no parto, eu nem... Você nem perguntava disso, Nem perguntava disso. Uhum. Eu queria que ela saísse logo mesmo. Mas aí a doutora... Então, a doutora Daniele fazia as perguntas chaves para entender o que eu precisava. Qual e era talvez... o teu perfil. Exato. E ela falou, não, você, né, é enfermeira obstétrica aqui, porque vai te ajudar nesse... Né? E aí o que é legal? Mas aí poderia ser uma doula. Você Sim. poderia falar, não, essa pessoa aqui vai te ajudar no que você precisa. Exato. Não tô me ouvindo, acho direito. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu acho que daí a questão não é excluir um profissional ou outro. Tem pacientes e equipes que, inclusive, a paciente ela tem um médico, ela tem uma enfermeira e tem uma doula. Né? É claro que aí dentro de um contexto... Tem os três. Os três. Sim. Exatamente. Nossa. Então, cada um complementa o trabalho do outro. Mas aí, muitas vezes, surge essa pergunta, né? A paciente pergunta, tá, mas e aí eu só vou poder escolher uma. Eu não consigo ter uma enfermeira e uma doula, infelizmente, por uma questão de escolha financeira. Eu acho que vai um pouco do que a paciente precisa. Então, por exemplo, um perfil que nem o teu, Fer, que a gente conversou, que você tinha uma preocupação importante em relação tá, mas vou ficar em casa quanto tempo e como é que eu vou saber se meu bebê está bem? Pacientes que têm medo de hospital, que não gostariam de ficar muito tempo no hospital. É aquela paciente que fala assim, doutora, eu gostaria de ficar o máximo de tempo possível no meu trabalho de parto na minha casa. A paciente precisa ter uma enfermeira, porque o que não dá, que a gente chama, é a desassistência. Sim. É aquela coisa de propositalmente se ficar em casa um tempão, por às vezes medo, por exemplo, a paciente que vai para o plantão e ela tem medo de sofrer alguma violência ou de ir para uma cesárea, então às vezes até existem orientações erradas, né, de profissionais dentro do nosso meio, não, fique em casa o máximo de tempo possível, só vai para o hospital quando tiver com vontade de fazer força. Eu não acho tão segura, por quê? Porque ninguém está avaliando esse bebê se está tudo bem. É claro que não tem nenhum monitoramento. Não tem monitoramento. Então, fases iniciais de trabalho de parto, obviamente, não tem nem necessidade da paciente ser avaliada nem ir para o hospital. Mas por isso que a Cibele ainda falou, ó, a doutora Daniele não gosta que já chegue com o bebê nascendo. Então, já vamos antes. Então, eu falei, vamos logo. Então, porque eu já estava com 8. Você poderia ter esperado um pouco mais, né? Se chegar ali... Não, do jeito que estava, não dava. Tem todo um contexto, né, de avaliação de altura do bebê, se o colo tá fino ou não. Se tivesse ainda uma possibilidade, se a contração ela tá realmente num intervalo, numa intensidade que a gente pudesse ficar um pouco mais, mas você já começou muito rápido, porque você não tinha contração quando rompeu a bolsa, estava com cólica. Né? Então, sim. Mas o que aconteceu com a gente, por exemplo, um caso, e por isso que é legal essa assistência em equipe, a gente atendeu uma paciente em conjunto, que era o segundo trabalho de parto. A gente já sabia que ia ser muito rápido, só que aconteceu entre a paciente nos avisar que ela estava com contração e a Cibele se deslocar para a casa dela, ou na verdade não era nem isso, a gente conversou com ela para ela ir direto para o hospital nos encontrar. Porque a gente entendeu que não ia nem dar tempo da Cibele. Não dava tempo da Cibele. Era bem longe da minha casa, 30 minutos, assim. Entre essa ligação de estou com uma contração atrás da outra e a paciente tentar ir para o hospital, o bebê nasceu em casa. Nossa. Só ela e o marido. Só ela e o marido, no chuveiro. E aí, o que foi legal? A gente se falou, a Cibele foi direto para lá. Ela, como enfermeira, ela tinha autonomia de fazer a avaliação. Ela me ligou e falou, Dani, tá tudo bem. Ela tá bem, o bebê tá chorando, não tem sangramento. A placenta ainda não saiu. Excepcionalmente, o que a gente fez? Eu fui para lá também. A gente ficou na casa da paciente várias horas, né, Cibele? Foi tão gostoso. Foi. No final das contas, a placenta não saiu e a gente foi para o hospital. Por segurança, enfim, mas num contexto assim, a Cibele não tinha material. Mas já me aconteceu uma outra situação semelhante com uma enfermeira obstetra que, na época, atendia parto domiciliar, ou seja, eles têm todo um aparato de material que elas levam e a ideia não era que o parto fosse domiciliar, mas ela tem esse material sempre no carro. Eu tenho agora. Você tem agora, né? E aí, o que aconteceu? Porque mesmo que seja hospitalar,
tá dentro do planejamento e pode acontecer o que aconteceu com essa outra paciente. Nossa. Então, eu tenho que ter ali aparato tanto para o bebê quanto para a mãe. Né? E era assim, era uma mãe dessa outra situação, né? Era uma mãe que ela queria ter um parto domiciliar, mas ela tinha uma condição médica que contraindicava. Então, na verdade, o sonho dela era que nascesse em casa, mas ela não tinha essa indicação. Ela tinha uma questão de saúde que naquele momento contraindicava. E aí só que era o segundo filho que aconteceu. Mesma história. Avisou que estava com dor e não foi nem proposital, que foi rápido mesmo. A enfermeira chegou com o bebê já nascido. E aí, como essa enfermeira ela tinha todo o material ali, o que aconteceu? Ela dequitou a placenta, ela viu se tinha laceração, ela fez a primeira avaliação do bebê. Ela tem até documentos para emitir a certidão de nascimento do bebê. E resumindo a história, essa paciente que tanto queria ter um bebê em casa, mas que não era planejado. Não, e que não era elegível para... Ela nem foi para o hospital. Por quê? Porque aí chamou um Totalmente pediatra. Não, mas aí não precisou ir para o hospital. Ela nem internou no hospital. Nossa. A equipe que ela tinha contratado, nós tínhamos um pediatra. O pediatra fez a avaliação na casa dela. As vacinas foram aplicadas, enfim, num ambiente extra-hospitalar. E ela não precisou ir para o hospital só para isso, entende? Uhum. Então, tem essas vantagens de nós também, como médicos, termos a segurança que se acontecer alguma situação de um parto não planejado fora do hospital ou até no carro, que a profissional vai ter essa segurança, esse conhecimento técnico de também aparar, atender essa mãe e esse bebê também. Inclusive é muito importante o que a Dani traz, no sentido da nossa formação, que a gente faz regularmente capacitação, atualizações, inclusive para reanimação neonatal, para atendimento ao bebê também. Não é só a mulher, né? As situações obstétricas, também as situações neonatais. Então, quando se atende um parto domiciliar, né, que a gente comentou aqui, planejado, a equipe ela é preparada para isso, para atender a mãe, o bebê, e inclusive os planos, se tiver uma emergência que precise realmente do ambiente hospitalar. Isso, se a família, né, tem esse desejo e planeja isso, que busca uma equipe adequada. Né? Sim. E agora se intensificou isso devido à pandemia. As mulheres que querem o parto normal terem em casa, mesmo ou não? Deu uma aumentada, de medo mesmo de ir para o hospital. No primeiro ano da pandemia, deu uma boa aumentada, mas isso não é uma justificativa plausível para quem atende. A mulher ter medo de ir para o hospital por conta do vírus, porque realmente ela não tem essa preparação e essa corresponsabilidade sobre o processo. A gente preza muito, quem atende parto domiciliário, como eu já atendi, a gente preza muito esse perfil da família. Né? Ela tem que entender aonde ela está entrando e essa corresponsabilidade na escolha. Claro que o profissional ele é responsável tecnicamente por qualquer coisa que aconteça, mas você ter a segurança de atender uma família que é segura. Para nós, isso é muito importante. E também, assim, uma paciente que escolhe ter um parto domiciliar, ela tem que bancar muito mais esse parto, né? Porque, querendo ou não... Não vai ter analgesia. Ela não vai ter analgesia. Não vai ter nada. Não vai ter nada. Então, querendo ou não, no hospital... E esse é o problema da tentação da analgesia. Porque você talvez até se propõe não ter, mas você sabe que tá ali. Sabe aquela tentaçãozinha que é só você pedir? Então, é uma paciente que tem que bancar mais o parto porque ela sabe que ela não tem nada. É claro que se ela decidir ir para o hospital, isso é possível. Isso, exatamente. E ela vai receber analgesia. Mas, querendo ou não... até acaba sendo uma motivação em casa para ela não precisar, porque aí ela vai querer uma analgesia, vai querer uma cesárea, dela vai ter que ir para o hospital, que é o que ela não quer, né? Sim, exatamente. E é muito interessante isso, né? Porque na roda eu fui assistir, o primeiro parto que eu assisti já de cara, assim, de relato, né? Foi num parto em casa. Né? E, nossa, foi assim, o relato dela... falando todo o processo, o bebê já nasceu ali, já pega, já faz. E ela falou assim, eu estava na minha casa, eu estava tranquila, né? Então, tudo isso... É muito importante o ambiente, né, para a mulher. Ele faz parte, né? O ambiente seguro para aquela mulher. Pode ser o ambiente da casa dela, como pode ser o ambiente hospitalar. E até... Mas aí tudo vai de como a equipe envolve aquele ambiente. Eu lembro do meu parto, a luz bem baixa, as pessoas falando baixo, ninguém gritando. Até a transferência para a maternidade, você sair da sua casa, ir para dentro de um carro, balançando, barulho,
a luz do sol, estava um dia lindo, né? Eu lembro. E assim, é difícil essa transição, você com contrações efetivas ali. Aí até você se conectar de novo e você se concentrar de novo naquele novo ambiente. Né? Foi nesses momentos que você pediu analgesia. E por isso que é importante que ela falou, a doutora Dani não gosta que chegue nascendo. É por causa disso, porque, por exemplo, no teu caso, e muitos outros casos, se por acaso você fosse ter teu bebê em casa, tá? Ela teria nascido muito antes. Porque o que acontece muitas vezes, aí a paciente, ela vem para o hospital, que é um ambiente novo para ela, hostil, porque é uma coisa nova, as contrações param completamente. Por quê? Porque ela precisa de um tempo para se reambientar. Porque, querendo ou não, nós somos humanos, mas nós temos a nossa natureza animal. Então, o que os animais fazem para poderem parir bem? Eles se escondem. Geralmente à noite, num lugar escondido. Por quê? Porque tem que ser seguro. Ele tem que se sentir acolhido. Eu lembro que eu andava, eu procurava um lugar. Eu ia pro vaso, eu ia pro chuveiro, eu ia pra cama. Bastante. Eu fiquei procurando um lugar. Parecia que eu lembrava da minha cachorrinha procurando um lugar para os filhotinhos. Eu queria achar um lugar que tivesse confortável lá dentro da sala, né, pra mim. E você ficou bem sozinha no banheiro mesmo. E o parto, ele é teoricamente solitário. Porque é aquele corpo passando pelo processo. Exatamente. Então você ficou bastante tempo ali no banheiro, de olho fechado. Eu só queria ficar de olho fechado. Não queria ver pra nada. você se desconectar. E aí, e por isso que é o nosso cuidado também como equipe, por exemplo... falar baixinho, não é que a gente tava cochichando. Então, eu sabia que ela estava a gente tava falando baixinho pra te proteger. Mas, às vezes, assim, aí a paciente ficar fazendo muita pergunta, né? Tá com muita dor? Tá com isso? Não tem que ficar falando isso. Ou a gente tenta fazer com que a chegada dela no hospital e essa passagem pela avaliação e internamento seja o mais rápido possível. Então, quando possível, a gente já chega junto no hospital para pular as etapas. Então, o que a gente tem o hábito, assim, eu já sou a louca da luz. Eu chego no quarto, daí tá aquela coisa, eu já vou apagando a luz, sabe? Eu vou já tentando tornar esse ambiente aconchegante para a paciente conseguir se reconectar. E às vezes acontece assim, às vezes a paciente está em casa e ela está bem, ela está lidando bem com a dor, mas ela precisa ir para o hospital porque está na hora, né? E ela chega no hospital, ela descompensa. Por quê? Porque aquele ambiente, ele deixou de ser acolhedor. Ou às vezes ela precisa que algum olhar, uma pessoa familiar chegue para que ela consiga se conectar de novo. Então, é bem comum, assim, com as minhas pacientes, às vezes acontecer a paciente está desesperada de dor e eu chego, e não é porque sou eu, mas é que a minha presença é reconfortante porque ela confia em mim. Sim. E às vezes ela até queria analgesia, mas aí eu chego e ela, que bom que você chegou. E a gente consegue conversar e essa paciente deixa de pedir analgesia. Por quê? Porque, na verdade, ela só queria um socorro de segurança. Até apertar uma mão, assim. Eu tava assim, de repente... Não, eu falava, Sibeli, a doutora. Eu falava, ela falou, calma. Mas aí deu 5 minutos, você apareceu na minha frente, assim, do nada. Falei, meu Deus, surgiu da onde? Graças a Deus, tá todo mundo aqui. E assim vai indo, né? E às vezes elas falam assim, nossa, aquele abraço que você me deu lá no pronto atendimento foi a melhor coisa que eu lembro daquele parto, porque foi um abraço assim de urso tão acolhedor, porque foi algo do sentido assim, eu tô aqui com você, pode ficar tranquila, tá tudo bem. Sim, exatamente. Mas no sentido de ser uma pessoa familiar, uma pessoa de confiança, né? Doutora, e fala um pouquinho, como que tá sendo agora, né, nesse momento que a gente tá passando? Assim, as mulheres, elas querem engravidar, mas devido ao momento que a gente está passando, fica nessa indecisão, né? Engravido, não engravido? Eu acho que a orientação no primeiro ano, quando a pandemia iniciou, foi, como era um vírus novo, a gente não tinha conhecimento de nada, se teve essa orientação inicial de postergar a gestação, mas mais no sentido de a gente não saber o impacto que esse vírus podia ter em relação ao bebê, malformação, infecções, o comprometimento da mãe. E aí a pandemia foi evoluindo, né? Então a orientação era, se possível, espere. A gente teve situações muito graves de gestantes, né? Com infecção por esse vírus, com partos prematuros, Você teve enfim. também, sim? Não, eu atendi uma família, só que o esposo estava com o vírus durante o trabalho de parto. Mas depois que a gente foi descobrir, enfim... E aí, depois, com a questão da vacina, esse cenário mudou muito. Então, graças a Deus, do que a gente está vendo hoje, assim, muitas gestantes agora com essa nova variante estão sendo contaminadas. Grande maioria delas, assim,
casos extremamente leves ou até assintomáticos, sem maiores repercussões. Então, hoje já não se tem mais esse medo tão grande de não engravide. É mais o sentido de, olha, existe essa situação. Vai ter que ter um cuidado maior. Vai ter que ter um cuidado maior, mas seria mais o sentido de, assim, você como gestante tem que se resguardar de uma gripe mais forte, de uma pneumonia. Seria mais uma infecção respiratória com potencial grave, mas que na grande maioria das vezes não é grave, sabe? Eu tive bastante puérpera, isso eu tive. De atender a amamentação, né, no pós-parto, e elas terem pego de visita, ou saiu da maternidade e daí 2-3 dias depois começou com sintoma, então pegou dentro do hospital, porque daí você não sabe exatamente, né? Mas hoje elas perguntam muito sobre... E tem que continuar amamentando, né? Tem que continuar amamentando. Sim, deve. Passa se ela tiver bem... pro bebê mesmo? Passa, doutora? Passa. A gente não sabe até quanto tempo que esse bebê teria... Imunidade. Assim como outras infecções, outras respostas imunológicas que a gente passa para os bebês quando a gente amamenta. A gente passa anticorpos, sim, mas a gente não sabe por quanto tempo de vida deles eles estariam protegidos por nossos anticorpos, né? E aí hoje as pacientes continuam perguntando, tá, mas e agora? Muitas positivando. Elas perguntam, tá, mas qual o risco de complicação que eu tenho? Na verdade, o risco estaria mais associado com uma doença grave. E aí os desdobramentos dessa doença grave, da parte respiratória, enfim, de todo o corpo, do que do simples vírus em si. Então, resumindo, se você tiver um quadro gripal leve ou até assintomático, teoricamente não tem risco nenhum para o teu bebê. E o bebê acaba nascendo ali naquele ambiente. Se ele nasceu e corre o risco da mãe passar e... Como é que funciona essa parte? Se o bebê ele pode ter alguma outra complicação devido ao Covid na barriga? Não sei se eu fiz bem a pergunta. Não, ou pode desencadear um trabalho de parto prematuro. Sim, o que pode acontecer. Pro bebê? Tipo, nascer com vírus? Não, ele pode pegar depois, daí no processo de estar amamentando, não usando máscara. Não interfere em nada na genética dele, alguma coisa assim? Eu acho que é cedo a gente afirmar. Eu acho que não tem nenhum dado em relação a isso. Não, acho que não chegaram a estudar tanto assim. Não. Mas os cuidados, se a mulher está com sintoma leve, ela não precisa de cuidados, ela não está cansada, ela não tem uma insuficiência respiratória importante, ela deve sim continuar amamentando e aí manter cuidados do uso de máscara, de higiene das mãos. E aí só vai saber se o bebê teve ou não se fizer uma coleta de exame. Porque às vezes o bebê é assintomático, né? Sim. Mas tem bastante bebês pegando, porque eu acompanho, né, grupos de mães. Então, elas estão pegando agora com bebês maiores e as crianças também, porque amamentam e tal, e acabam pegando. Essa nova variante está muito rápida. E no final também, aí tem essa orientação de amamentar de máscara, ficar o tempo todo de máscara, mas você, como mãe, sabe, é muito difícil, né? Eu não sei se eu conseguiria... com calor, né? Muito... E eu sou uma das minhas linguagens de amor é toque. Então, eu sou muito de beijo, abraço, cheirinho no bebê. Eu não sei se eu aguentaria ficar 10 dias. Sim, só dando mamar de máscara e outra pessoa cuidando, né? E outra pessoa cuidando. Eu acho que na minha realidade, de mãe de 3, não. Exclusiva na amamentação, doutora? Não, na verdade, a minha filha tem 7 meses. Mas como ela nasceu prematura, sempre existe a idade... Corrigida, que é menor, né? Então, por conta dessa idade corrigida, a introdução alimentar começou mais tarde, a gente começou agora que eu digo, essas últimas 2 semanas. Então, ela já está começando a comer, mas ela continua exclusiva no peito. Mas eu já tentei, aí a consultoria com a Cibele, não, mas foi mais uma alternativa que eu achei, porque ela não aceitou outras formas de leite, enfim, do meu leite. Então, como eu tenho um horário flexível, foi a minha decisão. Adequar meus horários para que eu possa continuar amamentando só no peito, a questão do meu leite e os outros alimentos ela vai introduzindo depois. Mas foi uma escolha minha, são escolhas, né? Maternidade são escolhas e renúncias. Eu vejo lá ela postando, ela amamentando, meu Deus do céu. Hoje de madrugada tava lá, de né? madrugada. Levaram ela para você? Sim. E aí, isso que a gente fala tanto do puerpério e da rede de apoio, né? Que não é o tema que a gente está conversando hoje, mas assim, tudo isso só é possível com rede de apoio. E a minha rede de apoio ela não é grande, mas eu tenho um super parceiro que leva as minhas filhas para mamar no plantão de madrugada. Nossa, gente. Comigo também acontecia, quando eu fazia plantão de final de semana.
Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, mas é uma decisão, é uma escolha que a gente fez pensando no que a gente considera melhor para nossa filha. E aí você vai falar, nossa, mas você é guerreira, nossa, tudo isso mais. Mas aí vai muito da tua experiência de vida e como que foi a minha experiência. Então, eu já tive uma filha que foi privada de uma série de coisas pelo contexto que ela nasceu. É que nem meu marido fala, ela ficou um mês morando dentro de uma caixinha. Então, para mim, até pelo histórico da perda de um bebê que eu tive e de tudo mais que me marcou muito, para mim era extremamente importante que eu pudesse amamentar ela. Então, eu me dediquei de corpo e alma para que isso acontecesse. Isso não vem de graça. Sim. As pessoas acham lindo, né? As minhas fotos que eu postava lá com os meus 350 ml de leite esgotado. Mas foi um esforço, foi um esforço absurdo, assim, era um desejo surreal que eu queria que aquilo desse certo. E eu abri mão de muitas coisas para que isso acontecesse. Então, eu abri mão de voltar para o meu trabalho. A minha vida ela fica mais limitada por conta dessa amamentação, né? Eu não posso fazer o que quiser, eu não tenho esse direito de ir e vir a qualquer momento. Mas foi uma escolha que fiz. E não é um sacrifício. Eu estou muito feliz com a minha escolha. Eu sou extremamente grata pelo que eu posso fazer. Me dá muito prazer o que eu tô fazendo, mas isso é a minha história, é o que funciona para mim, né? E ser mãe, né, profissional, esposa, tudo ao mesmo tempo, é uma escolha de batalhas diariamente, né? A gente tem que escolher a nossa batalha. Então, assim, como mães optam não amamentar, ou tem, né, e já ou desmamam muito mais rápido, ou escolhem, não, isso não é para mim, ou já vou dar mamadeira, ou não. Tá tudo bem. Aquilo ali é a escolha da mãe, é a batalha que a mãe escolheu para ela. Não tem como, né, a gente julgar, porque é muito difícil. Então, mas é muita correria, né, vocês? Meu Deus do céu. Inclusive, hoje a Cibele tem praticamente que atender daqui a pouco uma gestante, porque já tá para nascer. E eu amei, gente. A gente tem que encerrar, mas assim, olha, de verdade, faz muito tempo que eu tô tentando marcar essa conversa. Na verdade, não para isso, não era nem pro programa. Era para dar o relato de parto, pra gente fazer um vídeo bem legal que ainda vai rolar. A Cibele já tá com a parte dela gravada. A doutora ainda não, mas vai rolar. E até pra gente poder falar mais um pouco sobre isso, né? Sobre a experiência, sobre a vivência de parto, de tudo. E eu acho que a gente trouxe bastante coisa, bastante informação aqui sobre esse tema. Acho que foi bem legal, então espero que... E eu queria que vocês deixassem, na verdade, uma mensagem para as mães. Queria sempre no final, eu encerro assim, queria que vocês falassem, deixar uma mensagem para aquela mãe que se sentiu culpada porque não conseguiu levar o parto até o final. Ou a mãe que optou pela cesárea e queria ter feito um parto normal e descobriu isso depois, né, essa informação depois. E, meu Deus, eu me sinto culpada por isso. Eu deveria ter feito, eu deveria ter buscado mais. Para todo tipo de culpa relacionada a parto. Queria que vocês falassem com essas mães, né? Deixassem uma mensagem para elas, para a gente encerrar. Bom, primeiramente eu queria te agradecer novamente, né, o convite. Eu que agradeço. Eu já agradeci tantas vezes, mas de novo, a participação de vocês. Parabéns, né, pela sua trajetória. Eu acho que para você essa construção está sendo um ressignificar, né, da sua vida após a maternidade, né? Sim. E o que eu queria dizer para as mulheres em geral é que elas ressignifiquem as suas vidas dentro da maternagem, independente da experiência de parto, de nascimento, de amamentação, que elas busquem o olhar para essa criança, né? Como a doutora Dani está ali, né? Toda dedicada, o filho, talvez o último, não sei. O último. Então, que as mulheres tirem dos ombros, né, essa culpa. Porque existem N variantes ali para que uma mulher dê conta do que cabe a ela. Seja parir, seja amamentar, seja ficar em casa com o bebê, voltar a trabalhar ou não. Ela precisa, sim, de uma sociedade que enxergue a mulher nesses vários papéis que ela desenvolve. Tá bom? E sigam a nossa Nanda Leite. Segue o Maternar Sem Culpa lá, hein? Porque, na verdade, esses conteúdos que eu tô postando, eu falo sobre diversos temas, né? Então, porque maternidade nasce uma mãe, nasce uma culpa, um coque junto. O coque, a culpa, nasce tudo, né? Então eu vou sempre colocar muita coisa relacionada a isso. Muita coisa à culpa, pra gente trazer quanto mais a gente fala,
mais a gente ressignifica, mais a gente, né, trabalha isso na gente. E eu acho que agora, como mãe de 3, assim, eu tava até pensando assim, falei, nossa, eu acho que eu já tenho muita experiência, eu já tenho muito o que falar sobre isso, né? Sim. Eu já posso falar com propriedade, assim, sobre ser mãe de 3, né? Eu brinco com outras mães de 3, gente, é outro nível de correria, de complexidade, enfim. Mas uma das coisas, assim, de ter tido um intervalo um pouco maior e ter sido mãe um pouco mais madura, cada filho, inclusive o meu anjinho no céu, me trouxe algumas coisas, né? Até palavras, assim, eu até posso descrever em palavras, assim, mas o que a Nicole me trouxe foi liberdade e leveza. A liberdade de eu poder escolher o que eu quiser para minha maternidade e eu não tenho mais medo dos julgamentos. Até uma das minhas pacientes perguntou assim, mas como é que você consegue chegar nesse nível? Eu falei, olha, eu precisei de muito tempo. Então, hoje, eu não me importo mais com julgamentos, com o que as pessoas comentam. Uma época eu até tentava argumentar, hoje eu não argumento mais, eu só sorria aceno. Porque realmente, eu agora tenho a liberdade de escolher a maternidade que eu quero, de fazer a criação dos meus filhos da forma que eu acho correta, sem ficar pensando em rótulos, em ter que agradar a sociedade, ou porque hoje eu vejo que eu sou a diferente tendo vários, né? Numa sociedade que se preconiza tanto que você tem que dar o melhor pro filho, e uma sociedade muito egoísta, que você tem que ter tudo e tal. E aí, sendo mãe de vários, muitas vezes a gente tem que abrir mão de coisas materiais, né? Pra gente dar conta de tudo. Mas ela me trouxe essa liberdade de fazer essas escolhas sem ficar tão preocupado com essas culpas. E leveza também. Então, eu postei lá foto essa noite de amamentar de madrugada. Gente, pra mim foi tão gostoso. Isso não é mais um peso, sabe? Acordar de madrugada todas as vezes pra dar de mamar é cansativo, mas é leve pra mim. Por quê? Porque talvez eu já esteja numa vibe que vai ser minha última. E eu queria tanto viver aquilo porque eu fui privada disso quando eu perdi um bebê, que eu encaro todas essas dificuldades da maternidade de uma forma muito leve. Eu agradeço, eu tenho gratidão por estar podendo viver isso. Então, eu aprendi com todo esse processo aí das minhas experiências que é muito assim, quando você se torna grato pelo que você está vivendo, é muito mais importante. Eu podia olhar para a minha história e ficar numa vibe de vítima e de autocomiseração e, ai meu Deus, por que comigo? Não, isso que aconteceu comigo, essas minhas vivências negativas, me impulsionaram para melhor. Então, as pessoas falam assim, ai, mas eu te admiro. Não é porque eu sou boa, não é porque minha vida é perfeita, não, é porque as minhas experiências me fizeram aprender. E eu decido o que fazer com uma experiência ruim. É a mesma história de um parto. Eu tenho tantas, né, acabo conhecendo tantas histórias de mulheres frustradas por não ter tido parto, por não ter conseguido amamentar, que tem até depressão grave por causa disso. Tá tudo bem se acontece com você, ou ficar triste, tá tudo bem. Você fazer um luto de uma experiência que não foi do jeito que você queria, tá tudo bem. Sim. Não é que você não deva... tudo bem se sentir assim, porque a impressão que dá, assim, as pessoas falam do parto, mas você tá falando do teu parto, que virou cesárea, mas teu bebê tá bem e você tem que ser agradecida por isso. Não é bem assim. Você tem o direito Sim. de se sentir frustrada, de você ter raiva, de você ficar decepcionada. O importante é você procurar alguém que te acolha. Isso pode ser amigas, às vezes uma rede de apoio, grupos de mulheres. Se você não consegue lidar com esses sentimentos, existem profissionais extremamente capacitados para isso. Sim. E assim, resumindo tudo isso, assim, a amamentação, o parto, a cesárea, trabalhar fora, isso é tão pouco, gente. A maternidade é tão mais do que isso. Sim, com certeza. É claro que o nascimento é o primeiro marco, ele é muito importante e por isso que a gente luta para que ele seja especial, né? É a mesma coisa que um casamento, assim, é importante que o começo seja forte para que essa relação se construa de forma saudável. Por isso que a gente briga tanto por essa questão do nascimento, porque a gente sabe que experiências ruins de parto podem impactar negativamente o vínculo com a mãe e tudo mais, né? Sim. Então, a nossa luta no nascimento, ela é mais do que isso. Mas, assim, a maternidade é uma jornada tão grande. Eu sempre falo, gente, é o primeiro encontro de vocês têm a vida inteira para maternar. E a gente vai errar tanto, a gente vai acertar tanto. E é disso que a nossa maternária é feito. São erros e acertos. Tem dias que eu me sinto uma mãe sensacional e tem dias que eu me sinto uma mãe péssima.
Sim. Só que o bom é assim, às vezes eu penso, não, mas hoje foi um dia ruim, que talvez eu não consegui dar a atenção que eu queria, mas amanhã é um novo dia de recomeçar. Exatamente. E de fazer diferente, né? E aí essa questão de tantos papéis e nossa, mas você trabalha tanto, como é que você dá conta? Eu aprendi em casa com o meu pai, por exemplo, que tem uma profissão que nem a minha, que não é o fato de estar 24 horas em casa por dia com filho significa que eu sou uma super mãe. Que adianta, às vezes, uma mulher tá em casa o dia inteiro e ela tá mal-humorada, cansada, só em função dos afazeres domésticos e a criança tá largada ali. Então, eu aprendi a gerenciar melhor meu tempo. Então, eu não estou o tempo em casa com as minhas filhas, mas o meu tempo é de qualidade. Sim. Ele não é assistindo TV, não é com o celular na mão, é estar presente para elas. Exatamente isso. Então, não é o tempo que você fica com os seus filhos que importa, é como que você usa esse tempo com eles. Eu acho que essa é a mensagem principal que eu quero deixar. E isso é acolher, isso é a leveza, né, do maternar. É a gente escolher. Então, eu, particularmente, sou uma mãe que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Então, são escolhas, né? E sendo mãe, médica e tudo, acho que é uma pressão, né, das pessoas. Mas você não tem tempo. E não é bem assim que funciona, né? A gente sabe que não é. Porque quando você tá com as suas filhas, você tá ali presente, verdadeiramente presente, né? E tudo que você faz, tudo que você desdobra, toda essa versão que você busca para ser melhor a cada dia. E não é para ser uma mãe perfeita, né? É para ser uma mãe feliz. Se você tá feliz trabalhando, se é isso que você quer, se você tá plantando uma sementinha por dia no teu trabalho ali com aquelas mulheres, tudo que você tá fazendo, isso também vai refletir nas suas filhas, vai ficar para sua história, né? O seu legado para elas, né? A admiração que elas vão ter por você. Tem toda uma história por trás. Não é só esse rótulo da mãe que tem que fazer tudo. Não é. A gente não é só mãe. E até foi a Sibeli que me falou, coincidentemente foi ela que me falou isso, num começo, assim, quando minha filha tinha nascido, ela me perguntou, como é que tá a rotina, como é que você tá? Eu compartilhei com ela que eu tava me sentindo um pouco frustrado, enfim, que eu não estava conseguindo dar atenção para as minhas filhas mais velhas por conta da demanda da menor e a eterna culpa, né, disso. Sim. E ela me falou uma coisa muito legal e eu lembro disso várias vezes, assim, ela falou assim, não, mas você tem pensado, Dani, que as tuas filhas estão olhando para você e estão vendo essa mulher que você é forte e que batalhadora, e elas se espelham em você. E, na verdade, os nossos filhos, eles fazem isso, principalmente as meninas, né? Eu vejo, elas me copiam em tudo. Então, elas nos copiam na forma de falar, na forma de vestir. Elas querem usar a nossa maquiagem, o nosso salto. Sim. E elas vão enxergar uma mulher que é uma mulher forte. E eu quero que elas sejam mulheres fortes também. Eu quero que elas possam ter essa escolha, que elas possam ser independentes, né? Então, querendo ou não, por mais que talvez eu não possa estar o tempo todo com elas estão crescendo, vendo uma mulher independente, uma mulher forte, e de certa forma elas vão se espelhar nessa força, e isso vai motivá-las também para procurar o caminho delas dessa forma. Exatamente. E a gente não precisa dar conta de tudo 100% o tempo inteiro. Ninguém dá conta de tudo. Não, ninguém. E nem precisa ser mãe 24 horas também, né? Não precisa. Não. A gente tem outros papéis que a gente tem que exercer também, né? Então, sim. Dá para dar conta de tudo. Eu amei, gente. Olha, eu queria dizer para vocês que foi muito mais do que especial esse programa para mim hoje, porque trazer essas duas aqui, não vou chorar, tá? Fez parte da minha história, né? Elas fizeram parte da minha história com o meu parto, então eu fico bem emocionada, mas eu agradeço muito vocês a disponibilidade, porque o tempo hoje é uma coisa muito preciosa, então se elas estão aqui é porque tem um propósito, tem uma missão, né? E eu acredito que é com amor que a gente muda o mundo, né? Trazer isso para as mães está sendo muito especial para mim. Então, muito obrigada, gratidão por tudo. Beijo. Fiquem com Deus. Fui, curta, comente, compartilha, se inscreve no canal e já entra lá no Maternar Sem Culpa e segue a página também, tá bom? Beijo, tchau, tchau.